Hoje começando mais um episódio do SantaCast e trazemos nada menos, nada mais que Rodrigo Ferraz, um dos maiores nomes do direito imobiliário aqui de Floripa e que está assumindo um papel importantíssimo nos escritórios mais renomados do estado, como head do direito imobiliário do Mosman Mahorny. É um escritório de muito tempo, muito bem estabelecido aqui na capital, que é um escritório full service e estava precisando de um braço, né, forte no direito imobiliário. Simplesmente, estrategicamente, pegaram alguém que já estava há 14 anos aí, já um nome consolidado, professor de pós-graduação em direito imobiliário na Sesusc, Univale. Rodrigo Ferraz está aqui com a gente hoje para a gente ter um episódio que a internet está cheia de conteúdo, mas conteúdo sem profundidade. E a gente trouxe um cara aqui para a gente falar de direito imobiliário raiz, conteúdo raiz, que é aquele conteúdo profundo de verdade. Não é brincadeira, não é aquela ali, fala um pouquinho, clica aqui, arrasta. Não é assim não. Aqui tu vai saber de início ao fim tudo que precisa saber na hora de fazer uma aquisição. E aí, para não perder as oportunidades, já curte o vídeo, já ativa o sininho, porque a Santa Ilha, que promove o SantaCast, está sempre trazendo convidados que faz todo sentido para quem está procurando um imóvel, seja para comprar, para vender, para alugar, ou para colocar seu imóvel para locação, ou que tu seja um entusiasta do mercado imobiliário, seja um corretor que quer estar aprendendo. Aqui tu vai encontrar um conteúdo com fonte confiável, com a devida profundidade, com a devida clareza. E é assim que tem que ser, né? Porque, querendo ou não, né, Rodrigo? O nosso mercado é um mercado de high ticket que a gente chama, né? Pô, é um produto de alto valor agregado e que tem que ter pessoas que têm condição de trazer segurança para a mesa, né? Não é só mostrar o imóvel, né? A jornada ela é muito completa, né? Bom, Felipe, primeiro de tudo, obrigado pela lembrança do meu nome, pela participação nesse podcast, né? Eu já te questionei antes, essa iniciativa é maravilhosa. O que você acabou de falar faz todo sentido, porque ao longo desse tempo todo trabalhando com imobiliário, a gente vê a evolução das imobiliárias como a sua, né? Do case que é ter gente preparada para efetivamente negociar, intermediar de fato num mercado que cada vez é mais exigente, cada vez trabalha com imóveis de um valor maior, pessoas acostumadas a fazer transações imobiliárias e isso é um mantra que eu sempre falo, os melhores negócios só vão cair na mão de quem está preparado. A Santa Ilha hoje ele é um exemplo de sucesso, de preparação, é um exemplo de gestão de equipe e de linguagem que precisa para essa área imobiliária que não admite mais amadores, né? Uhum. Então, é todo um processo e a gente, como guerreiros do imobiliário, eu brinco que não tem nada fácil no imobiliário, né? Então, nós somos realmente os servos do imobiliário aí para poder satisfazer. No final das contas, a gente, claro que dentro de um processo como nós vivemos, né, porque nós somos atuantes na área, às vezes a gente não consegue se dar conta da importância que o nosso trabalho faz, mas no final, na ponta lá, você está propiciando direito de moradia, você está propiciando local de trabalho das pessoas, a dignidade, movimentos que às vezes a pessoa vai fazer uma ou duas vezes na vida, que é a aquisição de um imóvel, por exemplo. Então, isso tudo é muito nobre. Às vezes, o dia a dia não nos permite mostrar o quanto é nobre aquilo que a gente trabalha, né? Uhum. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês, atender o convite e vamos para um bate-papo aí para... Muito bom. E, Rodrigo, até é interessante essa questão que, falando de direito imobiliário, falando de segurança, quando a gente fala em Floripa, uma das questões que justamente afasta muitas vezes o investidor ou o cliente é a insegurança jurídica. Se fala disso, né? Porque a gente sabe que de questão de segurança pública, a gente é nota 10, né? Não somos nota 10, mas assim, somos referência como capital. Parte de IDH, questão de cultura, né? Questões da parte de espaços artísticos, qualidade de vida, praias, clima. A gente, assim, faz aquele... né? Se a gente for fazer uma lista, a gente vai dando check em tudo, né? Mas parece que tem ainda essa barreira da questão da insegurança jurídica quando se fala em Floripa, numa aquisição de uma terra, um investimento... Por que tu acha que isso acontece em Floripa? Qual que é o
o cerne assim, da questão que a gente não consegue transpor e passar essa segurança? Legal essa tua pergunta, Felipe, porque eu costumo brincar nas aulas, brincar com todo mundo que me conhece, que Florianópolis é o melhor lugar para aprender direito imobiliário, porque pela própria questão física de ser uma ilha, pela questão cultural de trabalhar com os imóveis sem a regularização, né? Os imóveis de posse, por exemplo. A nossa origem de terras é uma origem muito conturbada. Então, ela não é uma origem organizada, né? O que eu falo em origem conturbada e origem organizada? Você vai pegar cidades que nasceram de parcelamentos regulares do solo, que nasceram de grandes loteamentos. Então, você vai pegar um exemplo como Chapecó, por exemplo. Tem uma série de organizações que começam com bom parcelamento do solo. Florianópolis teve origens de terras que não são origens organizadas. E, claro, essa organização vem com o tempo, mas o trabalho ele é muito mais árduo, né? Ele é um trabalho em que você tem uma série de fatores envolvidos, a questão da falta de cultura inicial, estou falando lá atrás, de regularizar. O importante não era saber que era meu, mas não ter a regularização na exatidão, na metragem exata, a regularização que a gente chama documental, transpor isso para o registro de imóveis. Então, isso vem com o tempo, né? E Florianópolis, ele infelizmente, é um exemplo de origem conturbada de terras, mas que eu sempre costumo dizer que a nossa faixa etária é justamente a faixa etária de arrumar os imóveis, né? Então, nós estamos bem na etapa de arrumar os imóveis. As nossas gerações futuras vão pegar isso tudo arrumado, porque antes a gente não tinha legislação e não tinha tecnologia. E outro fator que hoje é fundamental é o valor dos imóveis, que faz com que você tenha que trazer o agente financeiro para a maioria das aquisições. E isso tudo puxa uma questão de regularização. Então, a regularização ela vai acontecer querendo ou não. Cidades que têm uma origem mais conturbada, ela demora um pouquinho mais, é um pouco mais trabalhosa, mas ela vai acontecer. E Florianópolis é um desses casos, né? E é importante a gente também reconhecer que algumas coisas também vão ficando no passado. Claro que isso vai ficando na história, né? Mas a gente também precisa conseguir mostrar para o cliente, para o mercado, de que muitas das questões que antes eram narradas já foram superadas. Né? Porque eu vejo assim, a Santa Ilha, por exemplo, há 5 anos atrás, 60% da nossa comercialização era imóvel regular e 40% da posse. 2023, esse ano, a gente está com quase 100% das vendas em imóveis com matrícula, né? Então, assim, e o ano passado já era 90 e poucos. Então, assim, foi uma crescente que eu acho que as nossas vendas, elas representam também esse processo de amadurecimento do mercado, profissionalização, regularização que o mercado vem passando. Então, aos poucos também o mercado e o cliente vai reconhecendo que as coisas estão indo para uma via mais organizada, ordenada, e aí vai também trazendo um pouco mais de segurança, né? Mas a gente tem que superar porque o passado existiu, né? Então, muita gente ainda acha que aqui é uma praia, né? Que é uma situação tudo meio... E acho que a gente foi superando isso, né? Sem dúvida nenhuma. É uma transição que vocês como vitrine, como espelho direto do mercado, conseguem refletir isso. E eu também consigo, esse tempo todo no mercado, a gente consegue perceber que realmente as regularizações, elas passaram a ser pauta, o valor dos imóveis acima, passa a exigir essa regularização até para o agente financeiro entrar. As pessoas se acostumam também com a regularização, isso culturalmente passa a ser exigível por elas. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente começou, não era comum as partes contratarem uma due diligence para fazer a aquisição do imóvel, né? Uma avaliação de risco, olhada não só pelo corretor, mas olhada pelo advogado, né? Que consegue ir a fundo para ver se tem passivos. Hoje já é um produto comum prática, no escritório, né? Uma prática. Então, a gente faz muita due diligence, o sujeito não compra sem ter a due diligence do escritório. Ou seja, isso culturalmente ele entende que, poxa, não posso gastar lá 800, 900, 1 milhão, 1,5 milhão de reais numa propriedade e não estudar ela a fundo. Então, esse processo, realmente, você tem razão, é uma transição que começou,
que não tem volta, que a legislação facilita. Então, nós temos também esse outro revés, né? Eu, inclusive, vou fazer uma propaganda aqui na quinta-feira, vou participar de um evento que vai falar muito sobre isso no Majestic. A gente vai falar sobre uma nova orientação técnica aí para o pessoal da parte técnica de medição dos imóveis, topógrafos, engenheiros, mas que reflete isso. Hoje nós temos legislação e nós temos tecnologia. Então, hoje eu consigo fazer uma medição do imóvel no milímetro, eu tenho legislação para regularizar fácil. Antes eu tinha que entrar com uma ação judicial para retificar uma área, retificar um registro. Hoje eu posso fazer de forma extrajudicial. Antes demorava 10 anos, hoje eu posso fazer em 3 meses. Né? As usucapiões extrajudiciais, a facilitação, as regularizações urbanas, o município tendo o GEL do próprio município. Então, assim, a gente vai avançar para um futuro em que o que está em campo tem que fechar com o que está no direito e com o que está no cadastro. E aí nós vamos ter essa transição concluída, né, em segurança jurídica para as pessoas. E todos nós aqui somos muito importantes para esse processo, porque a gente está ali na ponta, a gente precisa trabalhar com segurança jurídica, né? Com responsabilidade. Então, você diagnosticou bem, esse é o cenário. Nós estamos em transição, e muito melhores do que alguns anos atrás. E a evolução tá rápido, né? Tá rápido. Tá muito rápido, eu percebo isso. Nosso número é assim, a gente, a participação de vendas de imóvel, né, com matrícula foi para 60, 70, 80, 90 e estamos chegando esse ano em 100, né? Então, assim, realmente demonstra realmente o quanto que o mercado também foi crescendo nesse sentido, porque imóvel também com documentação completa, ele é um valor mais alto, né? Tem toda uma dinâmica diferente, né? De qualificação de todo o processo. Né? Para a gente trazer, assim, às vezes algumas expressões que a gente usa e que é legal a gente poder trazer essa clareza. Qual que é a diferença de quando te contrata uma assessoria, numa negociação e de um processo de due diligence? Bom, assim, a due diligence é uma expressão inglesa que é a avaliação de risco na compra, e a gente utiliza muito ela voltada para a parte jurídica. Porque, né? Talvez a diferença existe um trabalho de advogados que é assessorar a minuta. Vai lá, recebe a minuta e avalia a minuta. Né? Como eu vou fazer esse trabalho de análise de minuta. Existe esse serviço, certo? E que é possível alguém contratar só isso. E tem uma parte que é mais profunda. Isso. Né? Na verdade, assim, eu separo ela em 2 etapas. Você configurou bem a segunda etapa, mas a due diligence é a etapa prévia. Então, eu faço uma avaliação profunda. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cliente tem a intenção de comprar um imóvel. Ele pede uma due diligence para saber se esse imóvel possui algum risco, né, ou um risco, às vezes, mapeável, de a etapa contratual 2 via gerar algum problema para ele futuro, né, ou uma má aquisição. Então, essa due diligence ela finaliza com um parecer conclusivo, dizendo compre, não compre ou compre com tais ressalvas. E aí é a conclusão. Então, a due diligence é um levantamento documental profundo, uma análise de um especialista sobre esses eventuais riscos e um parecer jurídico dizendo, olha, compre, não compre. Ou a terceira hipótese, que é a mais comum de acontecer, principalmente para grandes áreas, né? É difícil você ter grandes áreas que estão 100%, né? Que é, olha, compre com tais ressalvas, exija isso do vendedor ou tome as cautelas para chegar a tal posicionamento, e isso acaba direcionando a etapa contratual, porque a etapa contratual tem que refletir esses eventuais riscos, tem que refletir essas cautelas para que a parte contratual também seja uma parte contratual saudável, né? A gente faz de tudo para evitar que ali na frente um ponto não tratado vire um litígio, que um ponto não tratado vire uma questão comercial, que as pessoas precisem voltar à mesa. Então, basicamente, a due diligence é a etapa prévia ao contratual, profunda, com parecer, né? Esse parecer ele tem que ser neutro, ele tem que ser isento, né? Eu não posso aqui... eu tenho essa responsabilidade, não posso maquiar uma situação, né? Às vezes, poxa, eu vou dizer que o imóvel está apto só para garantir que eu vou trabalhar na parte contratual. Não, eu tenho que dizer se o imóvel não está apto. Né? Então, e esse é um parecer assinado? Vocês entregam um documento assinando, dando esse respaldo, até assumindo também essa responsabilidade com a parte? Sim, eu não só faço um parecer assinado, como eu coloco em anexo toda a documentação que eu levantei.
Então, eu vou trabalhar com matrícula atualizada, vou trabalhar com as CNDs do imóvel. Por exemplo, se for uma incorporadora, tu levanta os dados da incorporadora e também os dados do imóvel. Tu faz essa análise que é do todo. Perfeito. Você tocou num ponto importante. Hoje, a grande maioria dos desenvolvimentos imobiliários, como eu gosto de chamar, eles partem geralmente de uma permuta, né? A permuta, ela permuta por coisa futura, ela acaba equacionando os interesses, porque aquele vendedor do imóvel consegue receber mais se ele aceitar receber lá na frente unidades, e o incorporador não ingesta o capital para compra. Então, numa análise dessas, né, quando a gente está para o lado do terrenista, qual é o grande X da questão? Verificar se a incorporadora é sólida, se ela vai chegar lá na frente no recebimento que ele está consorciando. E do ponto de vista contrário, quando a gente está, né, avaliando para a incorporadora, se existe algum passivo que ele na frente vai impedir ela de chegar à etapa de construção com solidez, né? Se esses passivos são de qualquer ordem, são ordem registral, de ordem ambiental, de ordem tributária, enfim. Então, o objetivo é esse, é dar o cenário completo, concreto. As incorporações hoje, né? A gente já trabalhou em processos juntos, então são análises realmente completas e profundas. Eu cobro muito isso, a gente, né, trabalha em equipe, eu cobro muito isso da minha equipe, né? A gente tem que imaginar cenários, a gente tem que trazer segurança jurídica pautada em documento, né? E a gente realmente assina os pareceres, né? Claro que o direito ali na frente eu posso ter situações novas, mas a gente tenta radiografar a situação atual do imóvel para que ele faça exerça uma parte comercial com segurança. Então, hoje, o cliente ele acaba, então, podendo ter esses dois serviços, que é o processo inicial de due diligence, que faz essa varredura inicial para, inclusive, dar base, então, para a minuta. Porque muitas vezes o que tu vai ter que estar apontando na minuta, na construção dela, e os pontos, né, são muitas vezes fruto dessa análise de até alguns pontos, olha, restritivos, mas com condicionantes para que eles sejam superados, estejam nessa minuta. Então, tu contrata advogado para fazer o processo de due diligence e, posteriormente, tu contrata este ou outro, né? A ideia é coisa tal mesmo, né? Mas tem essa liberdade, né? Acho que não tem esse vínculo de pegar esse laudo, vamos botar assim, né? Assinado, e a partir disso elaborar uma minuta de contrato de compra e venda para poder realmente fazer esse processo de intermediação com outra parte. São dois serviços separados que podem ser complementares, mas também podem ser separados, né? Exatamente. É que, usualmente, a due diligence vai apontar, inclusive, o caminho contratual de como se vincular, né? Qual tipo de contrato utilizar? A gente pensa muito na compra e venda, mas, como eu falei, a gente tem várias formas de se vincular. A permuta por coisa futura é uma delas, o contrato de parceria. Então, a própria due diligence acaba apontando o caminho contratual e, usualmente, eles ficam no mesmo escritório. E é bom ressalvar, né? Aqui em Florianópolis também tem essa característica. Nós temos excelentes escritórios na área imobiliária, pelo menos 3, 4 nomes aí de respeitabilidade estadual, nacional. Então, usualmente se faz um processo com o mesmo profissional porque ele já te radiografou e conhece com profundidade o imóvel, né? E se ele tem expertise em contratual, nada mais natural do que a segunda etapa ficar sob a guarda dele, porque é um processo contínuo, né, Felipe? Hoje, a nossa expertise, principalmente para as incorporadoras, e é isso que eu coloco para eles, é não ter mais serviços segmentados. Então, hoje eu vou desde ele pensar em comprar um imóvel, que é fazer a due diligence, até a assembleia de entrega do condomínio, a unidade. Eu quero viver o processo de desenvolvimento do imóvel do início ao fim. É isso que a gente propõe hoje, né? É viver do início ao fim, porque a gente tem condições de contribuir em cada uma dessas etapas. Então, vamos lá. Da due diligence para o contrato, do contrato que funcione para as aprovações e licenciamentos, que sempre vão ter travas jurídicas, a parte de incorporação imobiliária, que é o nosso carro-chefe, a estruturação contratual para venda a terceiros, os contratos com fornecedores daquela obra, de toda a ordem, né? O sujeito vai contratar esquadrias, vai contratar... Ou seja, a gente gesta toda essa etapa contratual. No final,
averbação de obra, instituição de condomínio, e vou além, porque como eu formatei lá a convenção de condomínio, que é as regras de como aquele empreendimento vai viver depois que o incorporador sai, a gente faz também a parte de entrega, de condução da assembleia condominial, de apresentação disso. Então, assim, é um ciclo que vai durar um trabalho que vai durar no mínimo 5, 6 anos, né? Entre todas essas etapas, e é o que a gente se propõe. Ali a gente é mais efetivo. A gente consegue ser contratado por etapa, eu só quero que você faça o contrato, beleza, nós vamos fazer e vamos sair. É efetivo para o cliente? Não tão efetivo quanto se eu estiver do início ao fim, porque eu conheço, eu entendo, eu crio sinergia com aquele cliente, e aí a gente consegue ser mais efetivo, dar mais soluções jurídicas. Então, essa é uma tendência bacana dos nossos trabalhos ao longo do tempo, né? E, Rodrigo, me conta uma situação. Tu estava comentando sobre a parte da posse, né? A gente estava falando ali, que eu até anotei aqui. A questão de uso capião judicial e essa judicial tem uma diferença agora em relação a isso. E até um fato um pouco recente, né? Isso. Em 2015, houve uma modificação legislativa que trouxe para o nosso sistema jurídico a possibilidade de fazer a uso capião extrajudicialmente. O que é isso? Antes você, para regularizar um imóvel, para obter um título de domínio de uma área não titulada, você tinha que entrar com uma ação de uso capião, né, em qualquer circunstância. Então, tinha que endereçar isso à vara competente e todo um trâmite processual, ainda que voluntário, porque no uso capião você, em tese, não está litigando contra ninguém, mas você tinha que submeter a um procedimento judicial. Em 2015, o legislador abriu a possibilidade de se fazer isso diretamente no cartório de registro de imóveis de competência daquele imóvel. Então, o procedimento todo você pode fazer de forma extrajudicial, né? Desde que não haja litígio, ou seja, que haja uma consensualidade com os vizinhos ou não haja nenhum tipo de impugnação, você pode atalhar e deixar a ideia principal, Felipe, assim como a uso capião, outros instrumentos, é a de desjudicialização. Vamos deixar para o judiciário, que já é atolado de processos, apenas o que for litigioso. Não tem sentido aquilo que não é litigioso, que você tem profissionais como o registrador imobiliário, os delegatários, né, dessas serventias extrajudiciais, fazerem esse papel, porque não tem sentido deixar isso com o judiciário. Claro que o judiciário nunca fecha as portas, ele te dá a opção, né? Você pode fazer no extra ou no judicial. É que o extra é tão mais vantajoso do ponto de vista de tempo, de custo, que hoje ninguém, em sã consciência, que vai fazer um uso capião e que tem a documentação apta para fazer extrajudicial, vai optar pelo judicial. Ele não vai optar por esperar 8 anos para ter um título, sendo que ele pode ter em 8 meses, né? Então, assim... E não pagando muito mais por isso, né? Não, de jeito nenhum. Então, assim, se tornou acessível do ponto de vista de custos, as custas ou os emolumentos, né, tecnicamente falando, que são o que se paga no registro de imóveis, na ata notarial para instruir. Então, você traz o profissional técnico como pilar, o advogado como pilar, o notário e o registrador. Esses 4 profissionais interagindo num serviço extrajudicial tem um resultado fantástico. Então, assim, não existe motivo. E, ao mesmo tempo, você está, né, desafogando o judiciário com causas que ele não precisava tratar, né? Eu ouso dizer aqui que o registrador imobiliário, que conhece a sua realidade de terras, ele tem mais conhecimento que o juiz de direito para falar sobre aquilo, entendeu? Então, assim, a gente não tem perda técnica, a gente tem uma série de benefícios e uma necessidade de dar escala, Felipe. É por isso que a situação, se cada uma das usos capiões nós tivéssemos que entrar no judicial ou manter a mesma forma anterior, Florianópolis não teria como dar vazão, por exemplo, a quantidade de ações, né? Nós teríamos um judiciário cada vez mais atolado e ineficiente. Então... E os cartórios estão dando conta? Não corre o risco com o passar do tempo, prazo de 8 meses, virar 1 ano e meio, depois 3 anos, depois 5 anos? Isso é bem interessante a sua pergunta pelo seguinte, as atividades notariais e registrais, né, a criação dos cartórios, elas nascem com relação à necessidade de demanda e o tamanho da população. Florianópolis hoje tem 3 registros de imóveis e a legislação trabalha com prazos no extrajudicial e a corregedoria cuidando, né, para que eles cumpram esses prazos, que eles cumpram os procedimentos. Então,
essa fiscalização próxima faz com que realmente eles andem em prazos muito aceitáveis, muito possíveis, né? E aí a demanda é que se essa população, essa demanda extrapolar ao nível em que esse cartório não esteja dando conta, abre-se um novo. Florianópolis, por exemplo, hoje tem 3 registros de imóveis há muito tempo, mas já tem deferida a instalação de mais 2. Então, nós vamos ter um fracionamento e dentro de poucos anos, né, porque essas pessoas precisam passar no concurso público para instalar esses cartórios, nós vamos ter aqui em Florianópolis 5 registros de imóveis. Então, você já vai ter lá um especial para cuidar do sul da ilha, que é a tua área. Então, tu vai ter um registro de imóveis só para falar do sul da ilha, só para cuidar, para gestar daquela área. Então, assim, o Estado ele organiza isso também. Então, a tendência é que o serviço fique melhor, fique mais capacitado hoje com tecnologia, tramitação dos documentos em meio eletrônico, porque antes a gente era obrigado a fazer isso físico. Então, tudo isso facilita, né? E até, mesmo assim, os cartórios aqui de Floripa, eles têm feito investimento nas suas próprias estruturas, né? Então, claro que não sei como é que se chama, porque é público, mas ele tem uma gestão meio privada, né? Então, ele tem capacidade de, se quiser botar mais 10 pessoas lá para dar conta dessa... Ele bota, diferente do judiciário, que tem todo um processo moroso, às vezes de fazer concurso ou de depender de alguma normativa e que fica engessado, né? O judiciário ele é todo engessado para qualquer movimento diferente. O cartório, dependendo da gestão, aumenta o quadro de funcionários e dá conta do resultado, né? Porque é uma relação de gestão financeira mesmo, de plano de negócio. Né? Exatamente. E os cartórios aqui têm feito também um bom trabalho quanto a isso, né? Exatamente assim. Eles têm a legislação... E até porque é uma dica boa que a gente nunca pode falar mal de cartório, né? Porque a gente depende muito deles, O né? resultado deles é muito positivo, né? E assim... Na verdade, a legislação, eles são, você mapeou bem, eles fazem uma função pública em caráter privado. Então, eles são delegatários de um serviço público, né, exercido em caráter privado, e eles têm autonomia administrativa e financeira. É isso que diz a lei deles. Lá tem uma lei, a 8.935, que regula a função deles, a profissão. E ela diz exatamente isso, que eles exercem em caráter privado. Então, se realmente ele vê que precisa da demanda, ele contrata mais funcionários e ele vai organizar para que essa demanda funcione. Ele é cobrado na questão, nas correições, né, por quem os fiscaliza, em ter um bom sistema de atendimento e não ter fila, em ter um local adequado para atender as pessoas, em ter analistas com qualidade. Então, assim, é um sistema elogiável, né? Olhando para as nossas estruturas públicas, os nossos problemas não estão nos cartórios, né? Na sua maioria das vezes. Se encontra em outras estruturas, mas o cartório, até por essa dinâmica, por essa autonomia, funcionam muito bem. Isso não são palavras minhas, isso é constatação do CNJ, né? Do Conselho Nacional de Justiça, que encontra nesse modelo aí um anteparo bem importante. E assim, as legislações estão avançando para fortificar esses profissionais. Então, quando eu falo que sai de ser no juiz de direito e entra o registro de imóveis, é por uma questão legislativa. E quando você antes precisava separação, divórcio, inventário, partilha, você precisava entrar com uma ação. Você pode fazer direto no tabelionato de notas, né? Uma escritura pública. Então assim, há uma fortificação. A desjudicialização é um movimento que começou lá na década de 90, ou fortificou na década de 90, e que só vem ganhando espaço, né? Isso é uma conquista dos próprios cartorários, né? Dessa conquista de confiança, de credibilidade junto ao judiciário, para que pudessem assumir, né? Aqui no sul da ilha, quem cuida do nosso processo é a segunda zona, né? E realmente tu frequenta lá, tu vê a infraestrutura, a quantidade, né? Tu tem uma dinâmica de fila lá que ela é muito reduzida, né? Pela quantidade de profissionais. Tu tem uma mesa redonda que quando tem uma situação difícil, tu consegue agendar uma reunião para junto com, acho que com a pessoa responsável pela área mais jurídica do cartório, poder ter a compreensão do caso. É coisa que é extremamente difícil no judiciário, tu sentar lá com o juiz ou com alguém nesse sentido e debater, às vezes, o caso, né? Então, acho que isso foi também ajudando até o próprio profissional a entender qual é a análise, porque muitas vezes a lei, ela deixa a interpretação. E se a gente não entende como o cartório interpreta aquilo, a gente vai estar sempre batendo no mesmo erro, né?
E esse processo didático de entender qual que é a linha que aquele cartório vai adotar em relação àquele tema, facilita todo o processo de outras análises, né? Não, perfeito. Esse é um processo, assim, essa abertura, você tocou bem também num ponto importante, que o cartório ele tem que estar disponível, né, para o atendimento de parte, né? Esse atendimento mais pessoal mesmo. Então, às vezes, ele formula lá uma nota de exigência e a parte não precisa ser um especialista para muitas vezes cumprir uma nota de exigência, mas ele pode não entender naquelas palavras, numa linguagem técnica. Então, você pode ter autonomia de marcar uma reunião, de entender, de sentar com um conferente e ter uma explicação que falada fique mais claro. Então, tudo isso, essa proximidade, né? Não se faz cartório com distância das pessoas, né? Esse é o primeiro ponto. Eu fui presidente aqui da Comissão de Direito Notarial registrada da OAB, então... essa interlocução eu fiz por alguns anos e assim, né, e vivo esse movimento há muitos anos, então, do lado de cá do balcão, e a gente não faz cartórios de qualidade refutando as pessoas, ao contrário, toda vez que você tem esse atendimento de parte, que você permite isso, esse diálogo, às vezes, com os setores, né, com setores aí, com os corretores de imóveis, com o setor... Com a consultora, né? Com as incorporadoras. Consultoras que entendem a linha do cartório. Isso não quer dizer nenhum tipo de facilitação, ao contrário, né? Eles vão entender que a técnica faz com que eles apurem. Isso é bem importante, vou puxar uma linha. Quando eu comecei com o escritório a fazer toda essa parte de consultoria, os nossos... quem competia com a gente eram os despachantes documentais, né? Porque não era muito técnico. Hoje, a subida de nível dos cartórios também, de nível jurídico, que o concurso traz isso, né? Eles disputam as vagas nos concursos mais concorridos do Brasil. Isso faz com que a gente eleve um nível de qualidade de pensamento jurídico que o despachante documental não acompanha mais. Então, assim, hoje os negócios são complexos em si. E puxando para a tua área, é assim, o corretor de imóveis, tirador de pedidos, ele não vai gestar grandes empreendimentos como a tua empresa vai gestar, porque não tem mais espaço. Então, o mercado vem se tornando muito mais exigente, né? O sujeito que compra, hoje os nossos ciclos, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas os ciclos de compra eles são cada vez mais curtos. Então hoje o sujeito lá, os meus pais compravam apartamento, ficavam 40 anos no BNH lá pagando financiamento e faziam isso uma vez na vida. Hoje o sujeito compra lá um imóvel para a época da faculdade, para o casamento, para ter filho, para separar, divorciar e para velhice, né? Então, isso faz com que a quantidade de compras que ele seja mais exigente. A informação é mais fácil. Hoje ele entra lá no Google e o que é checklist para compra? O que eu preciso verificar? Então, assim, ele te expõe mais a uma necessidade de você ser técnico. Então, o teu comprador, né, nas locações, o teu locatário, ele é um locatário... na boa acepção da palavra, mais chato do que era, né? Ele domina mais. A gente fala sobre isso, até por isso que o mercado imobiliário ele virou um mercado de investimento, que não era tão... Ele sempre foi um mercado de investimento, mas ele foi tão restrito a poucos que a gente percebe agora que ele está ficando mais comum as pessoas entenderem a dinâmica de investir em imóvel, só que quem vem para investir já vem com capital e esse capital foi conquistado por uma inteligência, por uma sabedoria, por uma dinâmica de vida, que quando ele senta na mesa, você não está mais sentando, exemplo, lá com meus pais, que nunca tinha feito um negócio na vida, comprou o primeiro imóvel, então a visão dele era muito limitada. Quando tu faz uma coisa só na vida, a tua análise crítica vai ser muito limitada. Agora, quando tu atende um investidor, alguém que já criou um patrimônio, já está investindo, essa pessoa chega na mesa, ela não chega com as mesmas perguntas. Ela é muito mais criteriosa. E aí muda o profissional que tem que atender essa pessoa. Já não é aquele cara que simplesmente vai chegar com uma situação definida. Ele quer comparar a rentabilidade, ele quer entender a segurança jurídica, ele quer entender quando é que ele resgata esse recurso. Né? E tudo isso vai amadurecendo, né? E até fazendo gancho em relação a investimento e cartório, queria te perguntar uma situação que é vinculada ao RI. Hoje, quando a gente vai lançar um empreendimento, às vezes o cliente pergunta, tem RI ou não tem RI? Né? Existe uma questão legal, né, que tu só pode comercializar imóvel na planta tendo RI. Beleza, isso é um fato. Mas o RI protege tanto assim mesmo? É uma segurança que tu pode assim, cara, tendo RI, fecha os olhos ou não?
Bem importante também essa pergunta, Felipe. Assim, a necessidade do RI ela é fixada em lei, né? Então, por exemplo, eu só posso fazer venda na planta se eu tiver o registro da incorporação imobiliária, porque assim diz o artigo 32 da 4591. E o que nesse processo, né, é importante? Você vai para um processo de licenciamento, você vai para um processo em que o incorporador tem que demonstrar duas coisas: rigidez técnica, ou seja, que ele venceu todas as aprovações, os licenciamentos, e saúde financeira, do ponto de vista que ele é um cara apto a conduzir essa incorporação imobiliária até a conclusão da obra. Então, o legislador não está pensando nem no incorporador, nem no registrador, ele está pensando no adquirente final. E o registrador assumiu pela lei, é assim que a lei diz, o papel de ser o fiscal, o avaliador se ele tem saúde financeira, se o incorporador é um sujeito que tem perfil para chegar, né, ao final da conclusão dessa obra, e se existe rigidez técnica naquele empreendimento, ou seja, se ele venceu toda a etapa documental necessária. Quando você tira o registro de imóveis dessa função, você está vendendo no escuro, no sentido de que não teve um fiscal ali para dizer, a documentação é essa, né? Eu passei pelo crivo de legalidade desses dois aspectos de saúde financeira do incorporador e rigidez técnica, né? Claro que pode ter os dois, mas assim, o fiscal, o responsável por lei para fazer isso. Então, estou construindo aqui, né, para a gente não ser superficial e dizer, precisa do RI, mas estou dizendo por que precisa. É porque ele faz essa função, ele é preparado para avaliar toda a documentação robusta que uma incorporação imobiliária tem, os empreendimentos complexos. Então essa é a função do registro. Tem certidões que chegam a buscar 20 anos para trás, né, que é a vintenária, né? Tu chega a olhar o histórico desse imóvel, se tiver alguma situação, uma penhora no passado, alguma situação ali, sei lá, trabalhista no passado mesmo, que é resolvida, muitas vezes é feita uma análise diferenciada disso, né? Sem dúvida, ou que você precise complementar, ou você precise justificar as situações, porque o objetivo, mais uma vez, não é o RI por si só, é evitar que esse imóvel seja contaminado ali na frente, que o adquirente de unidades na planta, esse é o principal aspecto. Quando você vende unidade pronta, tá ali, é concreto. Quando você vende unidades na planta, você está você está chancelando que aquela pessoa às vezes coloque a economia de uma vida inteira em papel. Então, a responsabilidade ela é muito maior, né? Porque o empreendimento está na planta, então não é concluído. Então, e essa é uma dinâmica que funciona, porque assim, quanto eu não tenho a unidade pronta, a documentação é mais complexa, porque eu tenho que garantir que o sujeito possa botar dinheiro em papel, né? Essa é a lógica em venda na planta, né? E aí, quando a unidade é pronta, a gente faz também os processos, né? A unidade está pronta, a instituição direta de condomínio. A relação de documentos é muito menor. Por quê? Porque eu não preciso provar que eu tenho condições de fazer, eu já fiz. Então, essa é a dinâmica, né? Quer construir capital próprio e vender depois de pronto? A documentação no registro de imóveis é desse tamanho. Uhum. Quer vender na planta para capitalizar e com esse capital construir? Ok, dá também. A documentação é muito mais robusta, porque você ainda não construiu e eu não estou pensando em você, estou pensando no adquirente final. Uhum. Essa é a lógica da legislação. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo, se a gente pega um incorporador que nunca... Vamos pegar assim, a gente pega um incorporador que nunca fez nenhuma obra. Ele vai aprovar um projeto, contrata um bom escritório de arquitetura, não vai ter dificuldade de aprovar esse projeto. E, como ele abriu a empresa agora, ele vai estar com a CNDs dele zerada. E ele vai tirar o RI. Então, também, ao mesmo tempo, vai ser difícil negativar um cara assim. Como é que tu, como advogado, faria uma análise daí neste caso? Isso, boa pergunta. Eu sempre falo pro cliente, né? Principalmente quando a gente advoga para os terrenistas, né? Que não é para escolher só a melhor proposta financeira. Numa permuta por coisa futura, numa permuta complexa, entender qual é a carteira de obras desse incorporador, o que ele já fez, qual é o passivo. Toda incorporadora que está atuante no mercado tem que ter o passivo. A questão é que seja um passivo controlado ou controlável. Tem uma judicialização que é baixa, resolve seus problemas de forma extrajudicial, tem capital financeiro para não depender exclusivamente de venda.
né? Porque isso é um risco, a gente vive num país, né, que tem muita oscilação, então eu não posso simplesmente colocar ele, dependa 100% da venda. Então, essa análise, e ela é das pessoas mais criteriosas, né? A tua pergunta já é de quem entende, porque é realmente isso. A gente, quando vai aconselhar o cliente, fala, olha, ok, isso está começando, vai começar já num porte desse tamanho, não tem carteira de obra nenhuma. Exato. Porque a gente se coloca assim, lá na Santa a gente tem uma curadoria de incorporadoras, porque todo mundo quer entrar no sul da ilha, é um mercado muito disputado, muito desejado, mas quando eu boto nossa marca num lançamento, de certa forma existe um processo que aquela empresa está chancelando também aquilo que está acontecendo, assim como tu quando assina um due diligence, eu também estou de certa forma assinando com a minha marca de que, olha, a gente avaliou esse profissional, essa empresa e a gente assina esse lançamento. E eu vou dizer que meu critério, quando chega um incorporador que nunca fez um prédio, né, e que a gente tá iniciando, na verdade, não peguei, nos 10 anos, a gente acabou, né, não validando nenhum nesse sentido, não que não vai acontecer, né, mas é que hoje o nosso mercado ele é tão qualificado, com incorporadoras no sul da ilha tão já sólidas, com um monte de lançamento, com bastante histórico, escritório aqui. Então, assim, para tu botar tua marca no processo inicial, essa pessoa tem que realmente trazer... Não é que não vai acontecer, mas tem que trazer muita garantia na mesa. Né? Muita garantia na mesa, tem que apresentar realmente a condição. Tem um lançamento agora que a gente vai fazer e que a gente... Né, o consultor, vamos dizer assim, a obra lá vai custar 8 milhões. E até o incorporador não ter 4 em caixa, antes de começar, a gente não fez o processo. A gente combinou com ele, então a gente vendeu 2 casas dele que tinha lá. E a gente falou, não, tu com 4 em caixa, os outros 4, baseado no VGV, eu falei que tranquilamente a gente conseguia compor. Mas começar com... Ele tinha 2 milhões no início, eu falei, cara, acho que é arriscado demais. Né? Então, às vezes, o mercado não sabe que a gente tem esse cuidado. A gente atrasou 1 ano esse lançamento para que a gente... Ele tinha as casas para vender. E aí a gente falou, não, vende, vamos começar a obra com 4 milhões em caixa, seguro, a gente faz um processo de venda legal, qualificado. E ele topou. Essa semana passada a gente teve reunião, tá tudo certinho. Mas é esse cuidado que a gente tem que ter, porque depois não tem volta. Né? A situação, graças a Deus, no sul da ilha a gente só tem um histórico de 100%, né? Produtos regulares, né? De todos os lançamentos feitos, todos entregues, todos bem-sucedidos, sucesso de vendas. Mas é porque também o mercado ele é um pouco fechado aqui, então assim, como são 2, 3 imobiliárias que têm esse mercado mais de lançamento, cada uma já aprendeu que, cara, não podemos queimar também essa marca que o sul da ilha atende, que quem lança aqui vende bem, tem realmente um retorno de investimento e o incorporador entrega um bom produto lá na frente de verdade, dá uma boa assistência. Mas isso tudo começa com essa responsabilidade lá no começo, né? Então, a gente tem que realmente subir a régua para ter esse cuidado, porque senão depois tu fica um pouco de braços atados. Ah, tem como tu executar, tem como... Mas, putz, cara, tu vai cair na justiça? É que a gente falou dos campeão. Anos e ninguém quer isso, né? Eu digo assim, ninguém quer multa. Tu não faz um negócio buscando multa. Tu faz um negócio buscando entregar o objeto do negócio. Então, é como a gente faz essa prevenção, né? E aí eu acho que é um trabalho dos dois, né? Eu tenho que fazer minha parte e tu tem que fazer a tua parte, né? Então, por isso que um cliente que busca uma imobiliária e busca uma assessoria jurídica, a chance de dar um problema é muito menor. É muito pequeno, né? É muito menor. Pequeno. Então, exatamente. É que a gente diz assim, tem um lançamento lá. Tu conhece as 3 maiores da tua região. Vamos esquecer o sul da ilha. Cara, e as maiores não estão lá, pensa por que elas não estão lá. Não estou dizendo que às vezes uma empresa menor não tem competência de ter mérito de ter feito aquele produto fechado, mas tu tem que abrir o olho e dizer, cara, mas por que nenhuma empresa de referência está aqui assinando junto? Tem que pelo menos chamar a atenção. Aí quando vai buscar quem que é o escritório dessa incorporadora? Eu nunca ouvi falar no advogado. Pô, mas quem atende que a região é sempre esse. Né? Que nem lá no sul da ilha. Tu atende 90% das incorporadoras que estão lançando. Né? Para não dizer 100. Não cheguei. Né? A Santa Ilha... bonzinho. A Santa Ilha, dos lançamentos, também está nessa média, assim. Então, para nós dois não estarmos neste lançamento, tem que chamar, por exemplo, a atenção. Então, o cliente também tem que entender, assim, os sinais, né, vamos dizer assim, não verbais, né? Olha, o que a ausência desse player, a ausência desse profissional neste lançamento pode dizer para mim? Talvez seja o cuidado redobrado. Olha...
Se der um BO, não tem nenhuma empresa com know-how e nenhum escritório com jurídico com know-how consolidado para te auxiliar. Então, garante bem, né? Exato. Não, e assim, né, são processos também, Felipe, de experiência, né? De regras, de experiência acumulada, de rodagem, que também acabam trazendo os nomes que conseguem trazer isso, que já viveram situações, né? É claro que quando a gente entra, né? A gente consegue radiografar, fazer, né? Num processo consultivo pode acontecer tanta coisa, né? Que escapa aos olhos do jurídico, do comercial, mas que fique realmente nos elementos técnicos, porque a nossa parte tem que ser bem feita antes, né? Que tenha uma linha, que o empreendedor escute também, né? Porque isso é um processo necessário de ele também trocar as ideias com quem vai fazer, com quem é experiente. E isso acontece. É natural até, né? O mercado ele acaba vindo, acaba participando da gente, porque a gente já viu bastante coisa, já consegue dizer, não vai por aqui, vai por ali, ou essa linha não é segura, né? Pode dar certo, e a gente brinca que o jurídico é como o árbitro de futebol, né? Se ele não apareceu é porque deu tudo certo. Então ele não pode ser protagonista, mas não quer dizer que a solução ali atrás não aconteceu. Ela aconteceu, né, do modo que às vezes que foi seguida, ou que funcionou tudo bem, e para nós e isso tem uma coisa bem interessante assim, de trabalhar. A gente falou no início, assim, trabalhar com imobiliário. Eu gosto muito de participar, sabe? Então, quando eu vejo um empreendimento que o escritório participou, que a gente fez a estruturação jurídica, eu passo de carro ali e falo assim, pô, que legal, eu participei aqui, né? Então, são os pequenos prazeres que a profissão traz, né? Que a gente participou desse projeto, a gente, né, participou dessa concepção, a gente incorporou, a gente usou tal saída, tal solução jurídica aqui. Então, isso tudo é muito legal, né? Porque o durante tem que ser prazeroso também, né? É verdade. Porque eu acredito que os bastidores que você está comentando do antes, eu acho que eu penso, né, que uma boa negociação é quando nem o jurídico e nem o corretor ele é o destaque, né? Numa boa negociação, esses dois profissionais eles nunca podem ser protagonistas, porque se está aparecendo demais, talvez o negócio ele não é tão fluido, tão leve quanto ele deveria ser. Não estava maduro para acontecer. Exato. A gente tem que estar numa situação onde o cliente diz, nossa, que tranquilo que foi, né? E isso é porque provavelmente nos bastidores foi muito trabalhoso deixar simples, parecer simples, né? Que é esse trabalho que a gente faz. Às vezes a gente faz um trabalho de 1 ano de preparação para que quando vá para o mercado, nossa, que fácil que é, que simples, que descomplicado. Mas isso é porque a gente também sabe que nosso papel é não aparecer, né? Quem tem que ser protagonista é o cliente, né? E quando a gente toma esse papel dele de ter que aparecer mais, é porque ou a gente está forçando, ou a gente está pressionando, ou porque tem coisas não bem resolvidas. Quando o advogado tem que vir para a mesa explicar muito, é porque o contrato ele não está tão claro. Ele está talvez um pouco leonino, ele não está um contrato equilibrado. Então, tudo isso, né? Quando um contrato tem que ser explicado, tudo isso não é legal, não é saudável. É importante que esse profissional às vezes tenha que vir para a mesa, mas quanto menos vir para a mesa e mais o cliente poder aparecer, mais a situação está bem resolvida, né? E na parte contratual, você falou num assunto que é bem interessante, porque a gente tem um dever de converter linguagem, né? Isso vai ser uma pergunta para ti. Por que tem contratos com tantos termos em latim, palavras complexas, que tu tem que na verdade, tá com o Google do lado, assim. Isso, na verdade, até passa uma sensação pro cliente de, opa, tem alguma pegadinha aqui, né? E por que tem alguns... Isso é uma prática, uma indicação? Como é que funciona isso na escola do direito? Isso é uma linguagem meio arcaica, assim, né? Porque antes o sujeito escondia a falta de conhecimento, o não domínio, por meio de expressões rebuscadas, né? De expressões latinas. É claro que no direito, às vezes, algumas coisas são mais complexas e precisam ser ditas daquela forma, mas sempre que a gente puder converter linguagem, sempre que... e aí você falou num ponto que eu acho exatamente isso, que é, se o cliente não entendeu o contrato é porque não está bem feito. Porque o contrato ele tem que ser palatável, as pessoas precisam ler
e precisam entender o contrato e saber as obrigações que elas estão firmando. E aí o nosso dever é de converter linguagem, né? Trazer para uma linguagem mais fluida. O contrato não precisa ter 50 páginas para vender um apartamento, né? Ele pode dizer isso e muito menos, né? Mas ele precisa vencer todos os pontos. Então a gente tem que achar uma linha de equilíbrio. Com isso aqui eu venço todos os pontos, eu deixo as partes que estão negociando cientificadas, claras em relação a todos os problemas, mas de um jeito que essa linguagem seja compreendida, que ele leia o contrato mesmo. Não exige que ele seja um especialista imobiliário para poder ler o contrato e que ele vá se vincular, porque aí tem uma falha de quem está fazendo o contrato, porque o contrato não está palatável, não está numa linguagem necessária. E estar palatável não significa fragilidade no direito dele. Não precisa escrever de forma difícil para poder trazer todas as seguranças que ele precisa no contrato. Até porque tem uma expressão expressões que acho que até também, que nem tu falou, fazem parte também, nem sempre dá para tu tirar todas, né? A gente vê muito quando tu compra terra, né, terreno, né, a expressão ad corpus ou ad mensurem. É assim que se fala? Isso, a legislação trouxe isso, né? A lei traz essa expressão latina, né, para dizer, comprou do jeito então que tá vendo. Então já nos explica, né? qual que é a diferença de ad corpus e ad mensurem para quem vê num contrato de terra. Quando você vê, né, na cláusulas ad corpus, ou seja, está comprando exatamente do jeito que está vendo, independentemente da metragem, né? E ad mensurem está comprando com a metragem que foi ajustada, né? Se tiver uma diferença ali, isso pode ser recomposto. Então, do ponto de vista jurídico, né? Mas isso é uma situação que é bem importante, porque às vezes uma expressão dessa, se tu assina um terreno lá de 10 mil metros quadrados, ad corpus, e ele tem 8 mil, sim, tu comprou 10 mil. Comprou, exato. Paciência. Aliás, tu comprou 10 mil para receber 8 mil e acabou. Do ad corpus. Que tá vendo. Né? Então... Já o ad mensurem te dá essa possibilidade de dizer, não, eu medi e eu vi que tem 8 mil, vamos fazer uma compensação. Exato. É isso? Tu chega e aí, legalmente tu consegue reajustar valor baseado nessa redução de metragem. Exato. Isso vale para casa, para tudo, né? A casa tem uma fissura, a casa tem um problema aqui, está de corpus, cara, tu diz que tu recebeu assim como está. Exatamente. Então isso é uma situação que é bem importante, porque tu vê que é uma cláusula que passa lá, você recebe imóvel, ad corpus, e a pessoa não entende. Às vezes tu não pergunta e aí depois tu não tem direito a reclamar por isso, né? Isso, e assim, né, tem que ter a gente falou isso antes até de começar o nosso podcast, o quanto às vezes a negociação imobiliária ela é esgotante e quando chega na etapa final, que é a contratual, digamos assim, desse ciclo, né? As pessoas já não têm mais paciência para ler o contrato, ler a minúcia, porque elas estão cansadas da negociação e elas querem concluir logo. Então, o que acontece é que, às vezes, aspectos como esse, que são aspectos importantíssimos, que vão direcionar uma compra, né? O sujeito não passa bem os olhos, né? Ou não entendeu e acaba passando. Então, a nossa função é realmente alertar a parte de que... E é por isso que a gente entra também no aspecto comercial, de dizer, é isso mesmo, o nosso dever é de orientação, quem decide é sempre o cliente. Mas dizer, olha, da forma como está redacionado, essa é a obrigação que você assume, né? Você comprou o que está vendo, né? Você mandou fazer um topográfico, é isso mesmo? Se não tiver ajustado, você está pagando com base no metro quadrado ou está pagando pelo que está vendo? Ou enfim, né? Traçar essas questões para que ele esteja sempre ciente, né? E não seja surpreendido. Mas eu entendo que o desejo das pessoas é quando chega na parte contratual... Assinar e vamos levantar. E eu até brinco, não, no mínimo que as testemunhas assinem, porque dá para entender, é compreensível, né? Que seja uma parte desgastante. Né? E na questão de comprar, o que vê, na incorporação, o que se promete, né? Na incorporação tem essa vantagem de dizer, olha, tu vai comprar isso aqui, o preço é certo, é este mesmo, a correção é essa, e esse é o produto que tu vai receber lá na frente. Eu quero o valor fechado. Mas existem muitas também obras a preço de custo, que tu não tem um RI, algumas até providenciam, mas de praxe a maioria começa pelo menos a captação de recursos sem o RI, e é um processo de cotas, aí abre uma SCP, depois faz uma SPE.
Como é que daí o advogado analisa, como é que tu faria uma análise desse caso de um cliente que chega com um contrato de cotas para ti? Felipe, esse é um assunto sempre bem complexo, porque ele, assim, a questão do apreço de custo, que tem previsão na 4591, né? Então, nós temos lá o artigo 58 e seguintes para trabalhar o apreço de custo, que lá atrás o legislador pensou numa reunião do grupo de amigos, né? Como se nós estivéssemos aqui, né, em 10 amigos e o Felipe achou um terreno, vamos construir para cada um ter o seu apartamento, né? Ele achou um terreno lá no Campeche e a gente não tem uma remuneração de um incorporador, de fato, porque a gente não vai fazer oferta pública, porque é nosso, né? A gente vai bancar todo o custo. Vai bancar, é um modelo de autoconstrução. Então, isso foi o que o legislador pensou. Claro que a organização desses fatores, hoje, em ter uma PJ para organizar isso, porque não vou fazer essa estruturação toda de um processo constitutivo no CPF do Felipe, no CPF do Rodrigo. Então, o ter uma pessoa jurídica é para isso. Mas esse aspecto que eu acho o fundamental, que é a pré-formatação do grupo, né? É você ter essa condição bem mapeada, esses procedimentos, que fazem ou que cumprem o que o legislador ali entendeu como o apreço de custo, né? Então, a gente tem que ter essa linha muito clara, né? Ainda não é só trocar o nome, então não chamei de unidade, chamei de cota que está valendo, né? Que me trouxe para o caminho da legalidade. Não é isso, né? Não é isso que o legislador oportunizou. O legislador oportunizou essa pré-formatação. O grupo pré-formatado, ele adquire o terreno e ele aprova o projeto. Por que não incorpora? Porque, de fato, se é pré-formatado e se a gente bota o dinheiro para construir e a gente não faz oferta pública, a gente não precisa de oferta, eu não tenho por que incorporação. A incorporação está vinculada a fazer oferta pública, né? A capitalizar com dinheiro de venda futura. E ali a gente não vai precisar dessa receita, a gente vai organizar para construir com o dinheiro das pessoas. Então, a lógica, né, a grosso modo, é isso. Então, a gente tem... Mas claro que a gente sabe que construtoras pegaram isso e transformaram isso num negócio. Né? E aí acho que também tem que ter esses cuidados de ver. Essa construtora já tem histórico, sim, porque se tiver desvio de orçamento, quem paga é o cliente. Né? Para mais... Ficar muito claro, né? A questão é a clareza, né? E até o perfil é muito diferente, né? O comprador da incorporação imobiliária é o cara que vai botar até 30% na Chaves e vai cair num financiamento de 70%, né? E que não quer discutir, não quer participar da assembleia, não quer saber se o preço subiu ou baixou. Preço fechado e as dores de barriga do processo fica com o cara lá, né? Tu cobra mais para não se incomodar, né? Olha, tu paga mais, né? Para não se incomodar. Isso. E paga o lucro dessa pessoa que faz essa gestão, que é o incorporador, né? No apreço de custo, não. Você que está ordenando a construção, você vai ter um administrador que vai fazer essa gestão, vai trabalhar por uma taxa de administração, mas a função dele não é a função de incorporador e isso tem que ficar muito claro, e até o perfil das pessoas, porque esse cara vai ter que ter recursos para que a obra, naquele ciclo de 30 meses, ele bote todo o valor da unidade. Então, é um outro perfil de quem vai ter a unidade. Então, isso tudo, claro que, né, é um assunto sempre bastante complexo, polêmico, pela forma de formatação dos grupos, o momento em que se forma, né? Então, a legislação ela acaba sendo clara nessa pré-formatação. Então, talvez até uma sugestão, uma dica para quem pretende, às vezes, fazer um investimento numa obra a preço de custo. Por exemplo, seu apartamento é 500 mil. E tu vai ter que ter 500 mil para bancar isso, né? Tu vai ter que desembolsar esse dinheiro no período de obra. Dizer, olha, deixa uns 20% adicional reservado. Né? Então, se tu tem 500 mil, não compre um imóvel de 500 mil a preço de custo. Porque, por mais que tenha empresas hoje muito boas em Floripa, que fazem uma gestão muito boa, muito eficiente, muito responsável e entrega realmente por 500, e a gente sabe de várias, não é garantido. É uma estimativa de custo. Estimativa, não é garantido. Vem uma pandemia no meio do caminho, vem uma inflação, vem qualquer situação não prevista, tu vai ser chamado para compor esse valor, né? E aí, geralmente, é ali que a gente vê que dá os problemas, que é quando tu é chamado para dar um valor adicional, eu não tenho.
Exemplo, botei tudo. E aí, se as outras partes não encontrar uma maneira de remanejar isso, muitas vezes a obra para. Porque é autoconstrução, esse dinheiro não está sobrando, né? Seja em qualquer local. Ele está lá dentro da obra, ele está aplicado lá, né? Nós estamos falando do preço de custo como uma legislação fala mesmo. Então, não existe margem, esse dinheiro, me devolve que eu não tenho... Não é essa. Então, a análise do perfil nessa formatação de grupo, ela é fundamental, né? Você vai trabalhar com isso. Porque até tem construtores, às vezes, que tem um caixa e que ele fala, não, qualquer coisa, se não conseguir pagar, desistir, sair, eu componho, eu compro uma cota. Então, realmente, esse processo que tu falou de análise do negócio, esse sim, acredito que todos os negócios são importantes, mas um processo de aquisição a preço de custo, uma due diligence, ela é fundamental, né? E esse administrador, ele é administrador, né, do processo construtivo. Ele não é incorporador, porque se ele for incorporador, ele está desviando um modelo pelo outro. Isso também a legislação não permite. Então, tem que ter realmente um estudo, um aprofundamento de quem vai trabalhar com esse modelo de negócio para saber a distinção, né, do que é um modelo, o que é outro. E por que se fala que o Ministério Público estava muito em cima dos construtores, a preço de custo, por desvio às vezes de função, que na verdade estava atendendo o cliente final e não bem... Teve uma discussão nos bastidores sobre isso? Está superado isso ou não? Não tem, a gente, assim, né, eu pessoalmente não atendi clientes que estejam nesse tipo de fiscalização e para mim os modelos aí eles são claros, né? Então, agora eu realmente não sei porque a gente não está envolvido nesses processos diretamente, mas... Eu penso que toda a linha, né, pelo menos até hoje, a legislação separou esses dois modelos dentro do que eu falei, né? O que não pode é um modelo entrar no outro, isso, né? Porque aí essa distinção ela pode prejudicar o adquirente final ou quem está na ponta, e aí é que nós passamos a ter fragilidades, né? E também não pode, o sujeito ainda que numa formatação diferente, não entender em qual formatação ele está. Então, a parte dessa informação é fundamental, entender o que ele está participando. Pô, virei sócio de uma PJ, né? Como é que é isso? Então são esses procedimentos aí que eu imagino que o Ministério Público, né, na condição aí de fiscal da lei, ou de proteção dessas pessoas deva agir, né? Na proteção dos modelos, na definição mesmo, realmente. Tá dentro do artigo 32, da 4591, está dentro do 58, que é o preço de custo. Então, é nessa linha, né? E uma situação que, por exemplo, quando a gente fala, né, dessa proteção. Hoje, quando o cliente vai comprar um imóvel, o cliente, eu digo assim, quando a gente bota o contrato na mesa, vem a razão, né? Vem o processo de atendimento muito pautado na emoção, né? Naquele desejo da conquista, da identificação. Mas quando chega o contrato, a razão vem assim, imediatamente, né? E aí vem todas... Por quê? Porque tem as cláusulas de penalidade, as multas, os valores, os compromissos. E ali, então, o cliente passa a voltar a entender que é um negócio mesmo, né? Porque tu acaba criando uma relação até, muitas vezes, de amizade, intimidade com o cliente, mas no momento que cai o contrato, a gente recupera que, estamos falando de negócio. E muitos clientes, às vezes, têm medo de algumas cláusulas, normalmente, e é natural, quando fala assim, se não pagar, vai ter uma multa, se não sair o financiamento, tu vai... Eu queria que tu entendesse, como tu explica hoje para um cliente, por exemplo, essas multas, essas questões de penalidades, né? Quais são as penalidades que acontecem, até onde elas podem chegar, se é uma penalidade realmente que ela vai até as últimas instâncias ou elas são administrativamente possíveis de serem conduzidas? Legal, Felipe. E assim, a gente precisa entender contrato à luz de princípios de boa-fé, princípios de função social do contrato, de equilíbrio das relações. Então, os contratos que são construídos com essa base, eles precisam... as penalidades, elas servem como inibidoras de que se descumpra o contrato e, eventualmente, para recomposição de prejuízos. Então, tudo que for alinhado nessa lógica de inibir que se descumpra o contrato, né, ou trabalhar numa linha de fomentar que se descumpra o contrato,
ou que ultrapasse uma indenização justa por um dano causado, isso deixa de cumprir a função social daquele contrato e a boa-fé que se espera daquele contrato, os ideais de lealdade e tudo mais. Então, essa é a linha. Então, vamos dar um exemplo para ficar claro. O sujeito, né, não vai conseguir cumprir o contrato, tem lá uma penalidade, né, de 10% do valor pago, né, como retenção. Isso gera um desequilíbrio econômico, ou como diz a legislação, se é uma obra incorporada, eu posso fazer a retenção de até 25%, se vier com patrimônio de afetação até 50% lá dos valores pagos, enfim. Isso gera um desequilíbrio? Não gera, à luz, né, da legislação. O que eu não posso, de fato, trabalhar é que uma penalidade gere enriquecimento ilícito, ou enriquecimento sem causa, digamos assim. Porque você vai retomar o imóvel, você vai receber uma penalidade, por exemplo, e vai poder revender o imóvel, então você criou um pênalti que é excessivo, e aí é que o judiciário tem que entrar para discutir esse excesso. Agora, o que for realmente para recomposição, o que for para uma indenização, um atraso na entrega da obra, né? Poxa, o sujeito botou o recurso ali de uma vida inteira, contando que essa obra ia terminar em julho de 2024, vendeu o apartamento dele, esperando a entrega do novo apartamento, usualmente casou, né? Nesse meio tempo, vamos para o nosso, né? Dou esse exemplo em sala de aula, e em julho de 2024 o sujeito não chegou nem a 70% da obra. É justo que eu tenha uma penalidade, né, mensal, porque esse cara vai ter que alugar um apartamento até que a obra fique pronta. Então, isso é justo, né? E quanto... 0,5% do valor, né, que seria mais ou menos uma rentabilidade do aluguel, um pouco mais, isso é justo, né? Ter um pênalti por atraso. Mas hoje, por exemplo, um contrato, ele está na lei, na verdade, né? Quando a gente fala assim, o contrato, ele, na verdade, ele poderia ter 3 páginas, porque, na verdade, todas as outras demais cláusulas de penalidade está na lei. Tu não tem como inventar uma cláusula, uma penalidade, ou acrescentar uma penalidade do que está previsto na lei, né? Então, assim, o cliente ele pode ter uma segurança de dizer, olha, o contrato, presta atenção no valor, na unidade e no prazo de entrega, porque o resto está na lei. É bem assim ou não? A legislação, ela fala que principalmente os contratos que a gente chama de adesão, os contratos, né, que você não tem autonomia para discutir cláusula, esses contratos que o padrão já está pronto, já vem da incorporadora assim, ou já vem do banco assim, eles são sempre interpretados de forma mais favorável ao aderente, né, aquele que está firmando. E aí nós temos boa parte dessas balizas na legislação. Então, realmente, isso a gente vai ter. Agora, o contrato ele tem uma inteligência contratual para tratar de assuntos que são objeto de tratativa, né? Prazo, quando é que vai entregar, se não entregar no prazo, esse tipo de penalidade. Mas, por exemplo, se não entregar no prazo, a lei já, hoje, com a lei teve uma atualização, dos distratos, né? 2018, acho que foi. Isso. Teve uma lei que agora diz, olha, se tu não entregar no prazo, está fixado, acho, em 1% do valor pago. Ponto. Não tem mais aluguéis, ou tem ainda... Ou tem que fazer um orçamento. A questão é que quando isso está descrito no contrato, ele é um título executivo direto, você, né, vai poder ainda que manejar o judiciário, mas isso está claro, né? Você não vai precisar fazer uma prova robusta para fazer valer isso, né? Então são nessas questões. O contrato ele precisa ele precisa tratar de todos os assuntos, né? Das cláusulas gerais. Ele tem cláusulas, por exemplo, irrevogabilidade, retratabilidade. Ele precisa ter, porque senão eu não consigo registrar esse contrato. Então, eu tenho, por exemplo, O que é essa cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade? Isso é cláusula de não arrependimento. A irrevogabilidade e retratabilidade diz que se você cumprir exatamente o que está no contrato, você tem direito, né, àquela propriedade, porque você cumprindo todos os requisitos, por exemplo, como comprador, você não depende da vontade do vendedor, porque aquele contrato é irrevogável e retratável. Ou seja, ele não tem direito a arrepender-se, né, no meio. Então, é uma cláusula importantíssima. Mas, por exemplo, se não tiver essa cláusula,
Não importa o que tá... Não tem algo na lei prevendo isso. Aí a pessoa pode se arrepender e tudo bem. Sim, isso. E aí sujeitar. Então, essa é uma cláusula fundamental. Essa é uma cláusula que não pode faltar no contrato. Não pode faltar. E algumas delas, a forma de qualificar a parte, né? Sim. Qual o tipo de negócio jurídico. Quando acontece uma situação como essa, a gente estava falando de imóvel, né? Poxa, a gente sabe que os imóveis, foi início da nossa conversa, eles podem não estar bem descritos no registro de imóveis ou não refletir a situação de campo. Então, eu coloco uma cláusula lá, ciente as partes de que, caso haja necessidade de uma retificação de registro, né, o custo é do vendedor, o custo é assumido pelo comprador, né? Posso o comprador fazer essa retificação e ainda em nome do vendedor, porque ele não pagou tudo, então não transferiu ainda. Então, são cláusulas que quando a gente vai aprofundar no contrato, a gente vê que são necessárias, né? A nossa ideia no contrato não é ficar repetindo artigo de lei, mas tratar, sim, dessas pontuações e ter uma lógica. Eu dei, até foi coincidência, esse final de semana dei aula de contratos lá na Univale, para os meus alunos da pós de Direito Imobiliário. E o que eu digo para eles é sempre assim, todo mundo sabe fazer contrato, a maioria não sabe que sabe. Porque a estrutura contratual não muda. Então, o título vai antecipar qual tipo de negócio você vai fazer, qualificação de partes, objeto, cláusulas gerais, que são justamente esses acordos possíveis, quando é que entrega a posse, quando é que não, quem assume as taxas, né, a partir de quando paga o IPTU, como é que faz, elege o tabelionato, quem elege, quem paga, né, cláusulas gerais, cláusulas de... Então, assim, todo mundo sabe fazer contrato. É que hoje a gente vive num mundo do modelo, e isso é uma das coisas que às vezes eu bato, né? Claro que para nós como advogados, nós temos que aprender a fazer, né? Independentemente do modelo. O modelo auxilia, mas eu tenho que aprender a criar. Isso eu pego muito no pé, porque antigamente, né? Pode ser algum saudosismo, mas eu aprendi a fazer contrato do zero. Eu aprendi a fazer um contrato ouvindo uma história, né? Que é as duas partes conversando. E eu construo o contrato do zero. Claro que hoje, não estou advogando aqui a tese de que a gente não deve usar modelo, mas o modelo ele é para confirmar, porque se você não aprender a criar a cláusula, ter inteligência contratual para adequar a história das partes, você não vai ter um contrato adequado, você vai ter um Frankenstein lá ajustado, né? É claro que uma compra e venda de apartamento, isso não é mais assim, principalmente de terreno, eu preciso entender qual é a história, né? Quais são as condicionantes. E aí é que entra a inteligência do advogado em saber construir cláusulas. A gente precisa saber redacionar, precisa saber concatenar o raciocínio, porque isso faz diferença. Se não tiver uma cláusula de cessão, por exemplo, eu comprei uma unidade na planta e no meu contrato não prevê a possibilidade de eu fazer a cessão dessa unidade, ou seja, uma revenda. Em tese não pode fazer, porque... Não tem nada que... Então, essa é uma outra cláusula que é importantíssima ter para quem compra imóvel na planta. Conferir se tem cláusula de cessão de direitos, senão fica a critério do vendedor dizer que se pode ou não pode. Sim, e se ele disser que não, eu não quero anuir... na verdade, assim, a previsão da cessão, né? Porque o vendedor, ele precisa cumprir com quem contratou com ele. Então, se não tiver a previsão da cessão, ele vai cumprir com quem contratou com ele. Essa cessão... E se a pessoa fizer a parte? Eu vou lá e faço uma cessão aqui para Camila sem anuência do incorporador. Essa relação pode ser nula? Ela pode não ter validade? Entre as partes, na minha ótica, não vai ser nula. A única coisa é que, né, nessa triangulação eu vou cumprir com o Felipe. Né? Se tu vai pegar e vai fazer a escritura para mim, tu vai me cobrar tu vai pegar as chaves para mim, tu não vai reconhecer essa relação. Exato. E claro, eu tenho mecanismos para dizer que eu estou cumprindo minha obrigação, né? Que era com o Felipe, que é com quem eu tenho relação contratual, quem eu avaliei para a compra, né? Então, eu também, do lado de cá, avaliei. Pô, será que o Felipe tem caixa para honrar com as parcelas? Tem condições de fazer? Então, assim, a Camila eu não avaliei. Então é nesse sentido que a cessão é importante, né? E essa inteligência contratual para esse tipo de ajuste mesmo, né? E uma cessão, é tranquila a incorporadora cobrar um valor para que essa cessão aconteça? Isso é permitido, não é permitido? Como é que funciona? Não, isso não tem... Eu sei que é uma prática, né? Mas na minha ótica não tem previsão para isso, né? Um pênalti para
para anuir, né? Posso estar errado aqui, mas... Sim, mas, por exemplo, se uma incorporadora quer botar lá, para fazer anuência a gente cobra 2 cubes e está em contrato. Isso é discutível? O cliente pode dizer o seguinte, eu nego, não vou pagar? Acho discutível. Pessoalmente, acho discutível, né? Sei que numa situação... Porque aí sim eu entro naquela ideia ali do enriquecimentozinho sem causa, ou de algo que, não, na minha ótica, não faz muito sentido, né? Porque, de fato, não está trazendo nenhuma oneração à incorporadora, né? Então, talvez, quero inibir que se faça muita sessão, mas, cara, é uma questão mercadológica. Eu, pessoalmente, sou contra, né? Esse tipo de cobrança. Então, ó, a gente tem cláusula de cessão, que é uma cláusula que não está na lei, que a gente precisa estar atento. A cláusula de irrevogabilidade, né, também não está na lei. E se tu não estabelecer no particular, isso pode ser um problema, né? Isso. E tem alguma outra cláusula que o cliente tem que estar atento que não está na lei e que pode ser um problema? Sim, hoje em dia tem algumas cláusulas, como por exemplo, né, as cláusulas de compliance, de preservação de confidencialidade em relação aos dados do cliente, né, com face da LGPD. Cláusula de LGPD, né? Isso é bem importante. Cláusula de... E se não tiver cláusula de LGPD no contrato? Não, Mas a lei resguarda, né? Resguarda, mas isso é importante que esteja claro para os dois lados, né? De que eu vou tratar os teus dados, vou preservar a confidencialidade, né, das informações, tem muita informação ali. A questão do foro também, né? Essa questão do foro de discussão é interessante, né? O foro do imóvel. Eu posso eleger hoje a arbitragem com uma cláusula de compromisso arbitral. Não quero me submeter ao judiciário, quero me submeter a uma câmara arbitral. Que é muito mais caro, mas muito mais eficiente, né? Você pode, né? São opções, então é muito mais eficiente. Sim, tem que ter cuidado, né? Porque daqui a pouco tu elege, sei lá, foro de São Paulo. Tu vai ter que ir para São Paulo, qualquer situação, tem que ir para lá, né? Então, às vezes é esse cuidado, né? O vendedor é de São Paulo, tu tá aqui em Floripa. Estabelecer isso com clareza, porque às vezes não é só... Às vezes a pessoa acha, estabelece, né, Florianópolis, ou Caxias do Sul, ou São Paulo, e acha que isso é só proforme. Não, isso aqui pode ter um grande problema na tua vida depois, né? A gente sempre brinca que a gente só recorre ao contrato quando dá alguma coisa errada, senão a gente nem lembra que existe. Então, é nesses momentos que eu digo que a gente precisa se ater para a formação do contrato de forma correta. E as multas, por exemplo, a gente tem multa hoje, por exemplo, por atraso. Né? A gente tem as multas que elas já são estabelecidas também por lei, né? Porque acho que se atrasar, tem o atraso de pagamento, né? Tem o atraso de obra. A inexecução, né? Se não chegar ao final. Então tem todas essas questões que são previstas em lei, mas eu entendo que tem que estar formalizadas, inclusive, para poder executar de forma direta, para não precisar de uma formação processual de prova, E quais são as principais, assim, por exemplo, o cliente ele vai ler um contrato, ele tem que saber que vai ter essas cláusulas, quais são as principais multas e compromissos ali que ele tem que cumprir se não tem algum problema? Eu penso que a questão das arras, né, ou do sinal, que pode ser reversível caso não haja cumprimento, isso é importante, multa por atraso na entrega, multa por inexecução, do empreendimento ou do objeto. Essas são as principais, né, Felipe? E aí se o cliente, por exemplo, o cliente às vezes tem medo porque, daqui a pouco eu tô lá, né, adquiri uma unidade e não vou conseguir pagar, não vou conseguir honrar com o meu compromisso, tive mudança de planos. Existem caminhos que é de resolver isso administrativamente, né? Tu procura o corretor procura a construtora, tenta fazer um processo de destratar, de botar a sociedade de volta e aí repassar os valores pagos quando a sociedade for revendida, para não ter que tirar o dinheiro da caixa da construtora. Mas tem construtoras que podem estar no seu direito de dizer, não vou negociar, eu vou executar o contrato. Esse cliente que pagou, sei lá, 100 mil reais até essa presente data, onde ele falou que não vai conseguir honrar o contrato. Quais são as multas que esse cara vai ter? Depende realmente da condição, né? É incorporado, qual é a fórmula que eles escolheram na atualização, tem patrimônio de afetação ou não, a gente tem as variações em relação a isso. Se for patrimônio de afetação... Até 50% do valor pode ser retido. Isso aí sem patrimônio de afetação? Mais incorporado, 25%. 25%.
E se não for incorporado? Não, aí tem o que eles Daí é mais... combinarem, né? Sim, uma aí, abertura, né? Entendi. Aí quando não está incorporado, que é uma obra, por exemplo, a preço de custo ou algo assim, aí é algo que pode ser combinado. É, outra dinâmica, né? Que aí nós estamos falando de contratos mais paritários, digamos assim. Que é tipo investidora, uma relação que não é de consumidora. Isso, exato. Uhum. Exato. Aí quando é uma relação de consumidor, tem uma liberdade maior para tu tratar diferente do que está preconizado na lei, que protege o consumidor quanto às condições que os negócios vão estabelecer. A lei trata o consumidor como hipossuficiente nessa relação, ou seja, né, ele não é o especialista, ele não está acostumado a fazer negócio, então o legislador entra para equilibrar essa relação. Então, essa é a lógica do contrato paritário e do contrato que não é paritário, o contrato consumerista, que é o que a gente está falando. E quando, por exemplo, então, aqui a gente falou, se o cliente ele não conseguiu honrar com seus compromissos, teve que destratar, devolver a unidade, vamos dizer o pior caso, né? Porque o cliente... graças a Deus, a gente não recorda de um caso assim, recorda de cliente que não conseguiu pagar, mas geralmente a construtora dá uma condição da gente revender essa unidade, da gente poder recuperar, né, fazer uma troca de cliente ali e devolver o dinheiro para o cliente que ele pagou quando o outro cliente novo chegar até essa ordem financeira. A maioria das construtoras não querem causar prejuízo, né? Não faz sentido, né? E o nosso mercado também ele é aquecido, ele faz com que a gente consiga revender essa unidade com uma certa velocidade, né? Aí está o ponto, né? A gente... até a lei dos distratos veio em decorrência disso, né? Ali atrás, quando nós passamos por momentos de crise em que os distratos aumentaram muito e a condição das incorporadoras em revender isso ou ter uma valorização a ponto de baixou. Então, essa legislação veio para equilibrar isso em prol do incorporador, porque essa situação ficou difícil. Então, eu sempre faço essa ressalva do qual é o momento, né, que o mercado se encontra, porque quando o negócio está fluindo bem, ou aquecido, como você bem falou, o cara torce até para ter o distrato, né? Porque às vezes ele está sem produto, ele vendeu numa tabela mais baixa, hoje já tem numa... Então ele torce, né? Mas isso depende muito da realidade do que está acontecendo. Então assim, Rodrigo, quais são as pegadinhas assim que tu vê no teu escritório que o cliente acaba caindo às vezes por não estar atento algum detalhe no contrato, assim, que é mais recorrente? Vamos lá, eu acho que o primeiro problema é quando ele não recorre a um especialista, né? Então, o problema... Já começou errado. Não, e assim, também culturalmente, a gente falou de várias coisas que precisam mudar com a cultura, né, do tempo. Então, o cliente final, ele precisa estar assessorado. Isso é o primeiro ponto. Boa parte ainda dos clientes, né, desse consumidor final, não, mas a incorporadora já tem advogado e eu não preciso ter, né, para me assessorar, porque já vem do advogado da construtora, né? O advogado da construtora vai olhar os interesses da construtora. Então, a primeira coisa é ele entender que ele precisa estar assessorado, que ele não está comprando uma bicicleta, que ele está comprando um imóvel. Então, é uma questão prévia. E depois, questões que ele acaba passando, primeiro, né, as condições efetivamente de pagamento. Muitas vezes ele não verifica a escolha do índice de atualização da compra. Se é INCC ou CUB. Ou CUB, ou IGPM, ou enfim, né? Ele não se atenta a isso, mais os juros que ele tem na parcela. Então, às vezes, ele acha que aquele valor é dividido e simplesmente não tem nenhum tipo de acréscimo, né? Porque não avalia que tem lá, né? Não é só a atualização do poder de compra que o índice vai trazer, mas também a incidência de juros, que é absolutamente da legislação. Esse é um aspecto que tem que ser avaliado. Muitas vezes as obrigações em relação aos impostos, quando é que assume, quando é que não assume. Os prazos, quando são as condicionantes de início de prazo, isso é muito comum nos contratos de permuta, né? Cláusulas como o prazo de construção a partir da obtenção das licenças. Mas, poxa, quanto tempo é até a obtenção das licenças, né? Eu não posso entrar num contrato desse que fica sem prazo. Então, eu tenho que... mas eu não sei quanto tempo vou licenciar. O incorporador sempre fala isso. Eu não sei quanto tempo leva. Mas, assim... Eu entendo, mas você, incorporador, você tem que ter uma expertise de saber pelo menos quanto tempo usualmente leva. A gente pode trabalhar alguma cláusula
de extensão disso, uma carência em relação a isso, mas tem que ter prazo. Então, são coisas desse tipo de situação que acabam o comprador não se alertando muito bem e deixando passar, ou quando a gente tem uma unilateralidade, ou seja, as multas só em detrimento dele, não tem multa por atraso na entrega da obra, não tem multa, né, em caso de inexecução, né, justamente porque às vezes ele se arvora no fato de eu estou economizando, eu não contratei advogado porque a incorporadora já tem, mas ao contrário, né? E às vezes também ele não entender qual é o valor total da operação, né? Porque uma vez que ele faça o pagamento do preço, ele vai ter os custos com a transferência do imóvel, vai ter o ITBI, né? E eu sempre digo, a gente não pode economizar o palito no banquete ou comprar uma Ferrari e não querer botar gasolina, né? Então, esse valor tem que estar no cômputo do negócio dele, porque não adianta fazer o contrato, concluir o contrato, pagar as prestações e não transferir a propriedade. A propriedade só vem para o seu nome com registro. Então, isso tem que estar, esse cômputo dos valores globais para ele poder... Para ti, seria uma recomendação de cautela o cliente que compra imóvel na planta averbar o contrato na matrícula? Sim, obrigatoriamente. Na minha ótica, o valor é tão barato e hoje a Lei de Custos e Emolumentos do Estado de Santa Catarina, ela te traz um benefício ainda, né? Porque as pessoas culturalmente não têm esse costume de fazer esse registro do contrato, né? Contrato particular, do contrato de promessa de compra e venda. A gente separa em duas hipóteses, né? A promessa, que é quando eu tenho condições futuras, e a compra e venda quando eu já cumpri tudo, né? A compra e venda por escritura pública e a promessa por instrumento particular. Essa promessa, ela é registrável. Hoje a legislação, ela diz que você paga 1/3 do valor do registro para registrar esse contrato de promessa de compra e venda. Então, nós estamos falando em 600, 700 reais. Para ter uma garantia de um direito real. E depois você só paga o que sobra para a compra e venda definitiva, que é os outros 2/3. Então, na verdade, ela traz um benefício que poucos conhecem, né? Está na Lei de Custos e Emolumentos do Estado de Santa Catarina. E as pessoas, por uma questão cultural, preferem continuar no contrato particular. Declarar vai ser declarado porque vai ser a transação entre construtora, tem a DIMOB, que ela vai ser feito o processo anual. Claro. Né? Então já vai tornar público isso. Tu levar teu contrato a registro no lançamento só torna público para todo mundo saber que tu tem direito àquela unidade, que aquela unidade está prometida para você. Isso, evita uma venda dupla, evita qualquer problema, né? Ou uma desconfiguração, né? Na execução da obra, você está garantido ali. É um direito real, né? Então, assim, o teu direito passa a ser respeitado ali, né? É uma boa dica de quem quer comprar da planta, às vezes tem um pouco mais de receita, talvez a construtora que ele está comprando ele não conhece tanto, às vezes já pegar então o seu contrato e averbar já vai trazer uma garantia. E assim, como eu falei, Felipe, é cultural, né? A incorporadora não tem que ficar ofendida porque você vai levar o seu contrato a registro, né? Eu já vi, mas ninguém registra. Cara, esses dias eu comprei uma unidade, né, minha, pessoal, e a gente assinou no ClickSign, mas eu falei, eu quero a via física com firma reconhecida. Por quê? Porque eu vou levar registro, né? Isso é uma outra situação, né? Documento... Claro, a incorporadora fantástica aí, que, né... Eu fiz a aquisição porque fiz a do Digi, ainda mais era para mim, né? Eu vi a foto do Instagram. Então, era para mim, né? Então, o diligência caprichada. É que se tu não vai fazer isso, né? Tem que dar exemplo, né? Casa de Ferreira, não pode. Mas é isso, eu pedi uma vez porque, né? Não levar registro, porque simplesmente, né? Direito não se negocia, né? É um direito do adquirente fazer. Essa é uma boa frase, hein? Direito não se negocia. Não. Né? É o que é teu. Executa, cumpre, aproveita também, né? Porque alguém pensou nisso, criou essa ferramenta pensando que ela tem uma utilidade e está ali à tua disposição por um valor muito baixo, muitas vezes, frente ao investimento, né? Não, a nossa dinâmica, os nossos valores... Não é nenhum custo, porque é uma antecipação de uma despesa que vai ter lá na frente. Exatamente. Né? Quando for passar a escritura, tu já está antecipando um percentual desse valor. Hoje a legislação trata assim, e do modo geral, os emolumentos em Santa Catarina, se comparado com outros estados, eles são baixos. Então, eles não são inibidores, né? Você tem lá o estado de São Paulo, por exemplo, tem outro tipo de teto. Então, aqui não tem muita justificativa para não fazer, mas a questão cultural mesmo, de não
não acostumar a fazer, né? Mas eu recomendo que se faça. Entendi. São esses... E, por exemplo, hoje, quando um cliente ele vai comprar imóvel de posse, né? Existe uma questão que se chama cessão... Existe uma diferença entre contrato com matrícula, né? E eu não vou chamar contrato com escritura, porque muitos clientes chegam lá na imobiliária e falam: não, meu terreno tem sim, tem escritura, né? E aí, quando tu vai ver, é uma escritura de cessão de direitos possessórios que não tem nada a ver com uma escritura pública que faz com que o imóvel tenha uma matrícula, né? Então, o termo certo, a gente fala se ele tem o registro, né? Mas ele é matriculado ou não, né? Porque a escritura... Isso. Escritura é o título, né? Ele tem esse perigo, né? Inclusive, tu pode ter 5, 6 escrituras públicas. Sim. Né? Porque a escritura, na verdade, ela não te dá o título. A verba, quem registra, é que leva. O registro, o nosso sistema jurídico é um sistema dúplice, né? Então, a formação do título é a primeira etapa. O registro dele é que te garante a propriedade. Então, o nosso sistema civil funciona assim. E as pessoas acabam confundindo ter o título, né, com a propriedade que só se consolida com o registro, né, com o registro na matrícula do imóvel. Cada imóvel tem uma matrícula, né? Então essa é a questão. As pessoas confundem até o cadastro imobiliário como se fosse o registro, né? Não, mas o meu imóvel está registrado. Quando você vai ver, tem só o cadastro. Não, o seu imóvel é tributado e cadastrado. Isso, é cadastro municipal, não tem nada a ver com o registro no cartório, né? Então a gente faz isso. E na questão da posse, só a propriedade pode ser prometida à venda. A posse, ela pode ser cedida. Então, do ponto de vista técnico, não existe promessa de compra e venda de posse porque ela não é uma propriedade ainda. Então, eu só posso prometer a venda o que é a propriedade. Nesse sentido, a gente faz a cessão dessa posse, né? Aquela cessão de direitos possessórios, né? Isso, exato. E como é que tu faz hoje essa varredura para garantir para um cliente que essa é uma posse... Acho que boa, né? Boa, que é uma mansa e pacífica, né? Como é que tu faz hoje essa investigação? Porque quase é um trabalho de perito, né? Tem que fazer quase um trabalho de investigação ali de detetive para ir buscando os pontos e fechar essa cadeia. Sim. Eu primeiro começo descartando a parte registral. Então eu peço lá a certidão. Sabe que eu brinco hoje? Como é que eu faço para ver se a posse é boa? Porque eu já aprendi isso na marra. Olha, o que eu já fiz na prática para que meus clientes não passem. Um dia eu contar minhas histórias aqui, complicado. Porque a gente tem que passar por nós, né? Não vou fazer o cliente passar, né? Já, primeira coisa, tu vai comprar imóvel de posse, vai no imóvel. Fica lá 24 horas nesse imóvel. Bota teu carro lá, bota uma plaquinha que tu comprou, sabe? Fala com o vizinho. Meu amigo, se tu falou com a vizinhança, se tu entrou no imóvel... Botou uma plaquinha lá de comprei, propriedade particular, bota teu nome. E não der griteiro, é boa. É quase isso, sabe? Porque, bom método. Porque às vezes tu vai só pela documentação e aí tem tanta documentação, às vezes que gira por aqui, gira por lá, isso, aquilo. Esquece. Porque eu digo assim, a posse tem que ser exercida. A posse tem que ser exercida. Essa história de, vou comprar um terreno de posse, olhei toda a documentação, tá tranquilo... Não, meu parceiro, pega, vai lá, posse tem que ser exercida, posse tem que ir lá cercar o terreno, marcar presença, garantir com os vizinhos que realmente... Eu digo, vizinho, ele é bom e é ruim, né? O lado bom do vizinho tem que tirar o proveito dele, que é ir lá, bate na porta de cada vizinho que confronta e diz, olha, eu tô comprando o terreno do Rodrigo. O Rodrigo é mesmo desse terreno aqui? Olha, se tu cercar todos os vizinhos e todos confirmarem que o terreno é do Rodrigo... É porque é. É porque é. Porque vai ser bem comum dizer, não, mas aqui teve semana passada o João que disse que era do Ricardo. Não, esse terreno aqui já teve problema no passado. Não, tá vendo aquela... Por exemplo, uma atenção, terreno de posse que não é cercado. Presta atenção. Terreno de posse que não é cercado pode ser indício de que foi tentado cercar e não conseguiu. Sabe, são indícios? Eu digo assim, a gente tem que ser... Claro. Por isso que a gente também foi reduzindo o nosso trabalho de posse, porque tu tem que fazer um trabalho para ser sério, uma empresa séria, que decide trabalhar com posse, dá muito trabalho. Porque tu não pode fechar um negócio sem ir no local, sem olhar os indícios. O terreno não está cercado. A metragem já tem dificuldade de garantir. Tu já não dificuldade de estabelecer limites. Tu já não consegue saber se o vizinho é realmente aquele vizinho. Né? Então, quando tu não tem uma vizinhança consolidada. Né? Então, eu digo assim, antes
antes de tu te preocupar com a documentação, vai no imóvel, vai no local, fala com o vizinho, faz uma análise, né, minuciosa em loco, que 50% do caminho tu já está resolvido. Depois disso, pega a documentação. Mas, para mim, para tu comprar uma posse, tu tem que somar as duas coisas. Presença local, no sentido de falar com a vizinhança, verificar indícios de que aquela posse já está estabelecida, cercada, com acesso limitado. Muito bom se essa posse tiver uma placa de propriedade particular, mesmo que não seja com o teu nome, mas se alguém botou uma placa lá de propriedade particular, ela está lá, é porque assim está bem estabelecida. E, concomitante a isso, buscar uma documentação jurídica, né? Fazer toda uma assessoria aí de uma cadeia sucessória, né? E aí, como é que funciona essa parte? Não, perfeito. Eu começo descartando o eventual registro, né? Porque às vezes é isso. Às vezes até pensando na forma de regularização, a pessoa trata como posse, mas tem uma origem matriculada, né? E que ali na frente a gente pode tentar regularizar de outra forma. A gente tem outras figuras, então eu começo descartando o registro, depois buscando essa cadeia sucessória. É um trabalho investigativo mesmo, né? Poxa, comprou de quem? Antes desse contrato, quem era? Quando é que comprou? E apresentando os contratos, né? Sem dúvida. Porque tu vai somando essa cadeia sucessória, a soma dos contratos anteriores. Que somem 10 anos. No mínimo 10 anos para ter direito ao justo título para os campeões. E tu vai somando, esse aqui ficou 2 anos, esse aqui ficou 5 anos, que a soma disso aqui... Sem furo, né? Sem furo, né? Esse é o importante. E por isso que também é bem imprescindível que se esses contratos tiverem também firma reconhecida, né? Para que não tenham sido produzidos de forma irregular. É o que a gente olha... IPTU. É isso. O cadastro, se tem cadastro imobiliário, desde quando paga, qual é o histórico, se tem conta de consumo, né? Conta de água e luz é muito bom. Conta de consumo é importante. E essa parte investigativa. Pô, o imóvel está bem delimitado, quem são os vizinhos, né? Tem algum... Quem são e falar com o vizinho. Olha, eu vou reforçar, cara. Olha... Tem que falar com o vizinho. O vizinho te ajuda muito nessa questão, né? A gente olha muito, né? Quando é Florianópolis, o geoprocessamento do município para entender questão de zoneamento, se amanhã ou depois o sujeito pode construir. E analisa os processos judiciais em nome das partes, né? Pra, eventualmente ter algum litígio, uma disputa possessória que foi parar no judiciário. A gente analisa tanto Justiça Comum, Justiça Federal, para ver se aquele imóvel está envolvido em alguma espécie de litígio. E a questão tributária, né? Sai CND desse imóvel, né? No município, não sai. Então, assim, com esses rápidos passos, você já consegue criar um ambiente positivo ou negativo, né? Então, quase a gente poderia fazer assim, se a gente quisesse fazer um checklist para aquisição de terreno de posse, a gente poderia somar um processo investigativo em loco de vai até o imóvel, verifica indícios de se o imóvel já está cercado, se ele tem alguma placa de propriedade particular, ou seja, que já reconheça que tem um dono ali, tem um possuidor. Se tiver vizinho, fala com o vizinho, pergunta se confirma que reconhece essa pessoa, que essa pessoa ela é reconhecida por todos como possuidor daquela área. É o começo. Não tem placa, não está cercado, não tem vizinho, aumenta a cautela, tu vai ter que investigar muito melhor o processo. Concomitante a isso, busca uma assessoria jurídica e aí cadeia sucessória de pelo menos 10 anos. É muito bom se tiver contas de consumo, água e luz. As certidões de vizinho, né? Também consegue buscar. E as CNDs, para ver se não tem ninguém na cadeia sucessória também reclamando a posse ou direito de algo diferente, né? Processos judiciais, né? Se há algum terceiro interessado aí, né? Nessa condição. A gente analisa também... E condição também sine qua non tem IPTU, é bem importante, né? Floripa não se abre mais IPTU. Tem gente que tenta abrir de forma clandestina, mas o Ministério Público está muito em cima disso, né? E reverte a situação e perde, né? Sim, sem dúvida. A gente olha também as situações da pessoa, né? De quem está cedendo a posse. É casado, certidão de casamento atualizado, porque senão as histórias aparecem também nas pessoas. Física, não, divorciei, a gente comprou junto, mas ficou comigo. Opa, peraí que tem um direito perdido aí no meio. Então, a gente também analisa essas questões de ordem pessoal. Até porque é muito comum nas posses mais antigas ter 8 filhos, 10 filhos, aí 2 faleceu, aí tem os filhos dos filhos. Exatamente. E se não tiver todo mundo certinho na relação de documento, pode alguém entrar com... Sim, eu posso ter uma possibilidade de anulação ali, né? Porque preteria alguém que
que tinha direitos, então isso tudo a gente também analisa. Eu costumo dividir em 2 grandes grupos, Felipe. A análise que a gente chama do objeto, ou análise de critérios objetivos, e de critérios subjetivos que em relação às pessoas, aos detentores daqueles direitos. Então a gente analisa dos 2 lados, né? Porque eu preciso fechar esse ciclo com os 2, né? Você veja que não é um trabalho... Exato, porque simples. A posse, tu paga mais barato por ela. Sim. Ela é mais barata, mas ao mesmo tempo ela vai te exigir muito mais envolvimento. A gente fala assim pro cliente, cara, tu tem tempo, tu tem disposição, não tem problema a posse, porque tu vai ter que fazer um processo de uso capião, tem um processo, tem que levantar um processo documental, tem ali um envolvimento. Mas se tu não tem tempo, cara, não é para ti a posse. Vai no documento certinho, já sai com ele resolvido, porque não adianta. Nesse processo de uso capião, por mais que as vias administrativas tornaram muito mais rápido, isso não quer dizer que dispensou documento. Ao contrário, o processo de uso capião extrajudicial ele é mais técnico do que o judicial, do ponto de vista da necessidade dos profissionais que Sim, porque tu tem que afastar a possibilidade de nenhum cartorário vai assumir qualquer presunção, vai concluir qualquer coisa. Ele precisa ver para crer, né? E ele é mais técnico na análise, né? O cartorário, por exemplo, assim, a parte de levantamento topográfico, memorial, avaliação das RTs, dessa anuência de confrontantes, como se deu. O cartorário é mais técnico, né? Ele vai nessas minúcias, digamos assim, formais, e analisa também a questão meritual, enquanto que o juízo presta atenção mais na questão meritual, né? Essas questões de forma, talvez não que não são analisadas, mas ficam no segundo plano. Então, a parte registral ou da uso capião extrajudicial, por exemplo, ela é analisada com mais critério. Então, é um processo mais complexo. E se a gente for fazer um checklist de contrato de compra e venda assim rapidinho para o cliente pegar e ver, então recapitulando, obviamente revisar seus dados, informações, principalmente valores, né? O seu objeto está bem descrito. Sabe uma dica que eu dou e que acho que penso que é condição do comprador? Cara, imprime a planta, imprime a planta das vagas e do hobby box e anexa ao contrato e pega a vaga. Então, se a vaga tem lá a plantinha aqui, não, mas minha vaga é a 57. Cara, faz uma setinha, assina, porque é a gente reduzir a chance de erro mesmo, sabe? Porque às vezes, seja no atendimento, seja no que for, não é para buscar culpado. Eu vejo assim, a ideia é não buscar culpado, procurar culpado, ou mal intencionado, foi mal intencionado, foi bem intencionado. Porque depois que o problema está feito, vai se procurar sempre o culpado. E eu vejo assim, se a gente consegue inicialmente estabelecer a clareza, sabe que cara, o teu box é aqui, a pessoa, não, mas ele me disse que o box era lá, porque no dia da apresentação, mas então faz o seguinte, o cliente, isso parte da imobiliária, deve partir da imobiliária, deve partir da construtora, mas a gente está aqui para dizer o seguinte, cliente, tu que está comprando uma unidade na planta principalmente, e não só na planta, pode ser uma unidade física também, já estabelecida, pronta. Eu digo assim, exija que esteja lá um mapa, nem que seja feito à mão, um mapa das vagas do hobby box e da unidade no pavimento. Isso tem que estar anexado e assinado por todos. Eu diria, isso começa por isso. Depois disso, quais são as condições que tem que ter no contrato? Memorial, né, unidade de apartamento, memorial descritivo dos acabamentos, né, eu acho bem importante, porque a aderência também ao tipo de produto. Poxa, um produto classe A, mas aí a execução da obra traz outros tipos de materiais. Cuidar também com o índice de correção, que a gente falou, né? Sim, matrícula atualizada sempre, né? E hoje está muito fácil pegar a matrícula atualizada, tu acessa o site do cartório e tu tem aquela matrícula de visualização, que está ótimo já. A visualização já te resolve para fazer esse avanço. Hoje não é mais desculpa para a imobiliária, a construtora não emitir essa matrícula, não é mais desculpa. Eu já peguei muitas situações assim, Felipe, né? Tô pronto para comprar e tal, e aí chega com a matrícula de 2016. Eu falo, olha, simplesmente aqui eu tenho 7 anos sem contar a história, né? Porque a matrícula é a história do imóvel. Então eu tenho 7 anos sem contar a história. Você vai comprar? Pode ter acontecido qualquer coisa aqui. Então, o primeiro passo, né? Matrícula atualizada, fez essa checagem, avaliou, a proposta comercial fechou. Eu costumo colocar essa planta, né? Com essas opções como anexo, né? Ao contrário, e a gente coloca essa expressãozinha, né? Anexo e parte integrante, não é? Porque ali avisa, comprei isso aqui.
Então, eu coloco a questão da proposta comercial com todos esses elementos, como é que vai pagar o preço, parcelamento, atualização, o que combinou em relação às cláusulas gerais. Então, esse checklist e análise dos documentos, ou apresentação dos documentos. As certidões também, né? Que a gente tem que tirar. E aí, a certidão, o que é? Né? A municipal de IPTU, tributos, a federal em relação a dívidas de ações judiciais, de impostos. Isso. Né? Tributos, acho que é a CNE de tributos, né? Isso. Perfeito. Com esse, você forma, né, uma conjunção desses documentos que aí... Aí fica fácil. Lembrando que é bem normal que nessa CND vai sair algumas positivas, que se for uma incorporadora, porque é normal, né? Se não tiver, tem algum problema, né? Porque é normal, porque numa grande construtora vai ter alguns pontos de conflito. Ou vou te dar um exemplo bem comum. A incorporadora fez a venda, a promessa de compra e venda, entregou a unidade e o comprador não transferiu o cadastro por nome. Então, ainda está, às vezes, lá em nome da incorporadora e esse cara que já está em cima do imóvel para de pagar o imposto ou tem qualquer problema, esse cadastro, né, essa CND sai lá como um débito da incorporadora, mas que de fato não é. Sim, às vezes uma conta de luz não paga, pronto. Já é o suficiente para uma CND ser positiva, né? Então são essas situações, né, que a gente analisa. E não é o fato da ausência da CND municipal quer dizer que não faça negócio, né? A gente não pode ser extremista, a gente precisa entender qual é a profundidade, né? E coisas normais, débitos normais não são impeditivos, né? Tem que olhar o global. Uma certidão que não pode faltar é a CND federal, porque a federal, quando não sai, né, nem a positiva com efeito negativo, aí começa a acender o sinal de alerta, porque se deve impostos federais, os débitos com o fisco podem atrelar o imóvel. Um ponto de atenção que a gente pode dizer a CND municipal é bom, é desejável ter, a estadual é desejável ter, mas a federal é uma condição, é obrigatória a CND federal, porque por se tratar daí da União, ela tem um poder de, às vezes, realmente, até acima do próprio consumidor. Os débitos da União geram indisponibilidade nos imóveis em que eventualmente isso seja ajuizado, né? Então isso é importante. Então, é uma análise que eu faço, né? Nossa, se não sai CND federal, nós temos um problema. Perfeito. Então, assim, enquanto as outras é tolerável, às vezes uma CND municipal, porque pode ser uma luz, uma água do próprio cliente que não transferiu, a CND federal, tu pode perder essa batalha. Daí, nem por tu estar numa posição de cliente, direito do consumidor, tu vai conseguir, às vezes, disputar com a União, que vai ser soberana e vai bloquear aquela unidade como sua de preferência na execução de um título, de uma dívida. Exato. Eu teria... No meu checklist tem lá um ponto de atenção para CNDs federais. Perfeito. E por último, para a gente encerrar aqui, né, porque é uma conversa que a gente teria de horas, por que quando fala assim, cara, o contrato vai para advogado, puta, cara, o negócio vai atrasar, vai demorar. O advogado, ele é treinado para achar um problema, para criar um problema, ou existe advogados que conseguem olhar uma minuta e dizer, não, essa minuta tá aqui, tá certinho. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente teve advogado que estava lá numa dação. Um carro como forma de pagamento. E aí ele pediu para trocar para automóvel, sabe? E aí ele fala, putz, cara, parece que às vezes as observações são para justificar os honorários. É isso mesmo, às vezes acontece exatamente isso. Porque, e o cliente, às vezes, porque cada intervenção ele acaba não ajudando, porque o cliente fala, não, tem um monte de ajuste, e a gente fala assim, nossa, cara, 80% desses ajustes é... Perfumaria, né? O que eu te digo é o seguinte, primeiro, Porque, qual é a ideia? Eu acho que a relação entre corretores e advogados deveria ser muito mais próxima. Eu vejo que até uma observação quanto aos colegas, né, teus colegas, é esse acolhimento do próprio corretor. Né? E muitas vezes ele chega para lá do corretor. E, muitas vezes aquele corretor já fez 40, 50, 60 transações e leu o contrato, entendeu. E muitas vezes falta também do próprio advogado esse acolhimento. Dizer, não, corretor, vamos eu e tu conversar, eu vou procurar te explicar e vamos chegar num consenso. Claro. Né? E não criar, às vezes, esse é um pouco soberano, assim, de... Não, cara, esse papo não é contigo, né? Isso é bem importante, assim, né? Dizer assim, o advogado tem que ter humildade intelectual, entender que ele é um prestador de serviço como outro qualquer. Então, é claro que é
uma profissão talvez mais formal nesse sentido, porque tradicionalmente é o jeito como nós estamos vestidos, assim, mostra um pouco, né? Exato. Que é uma dinâmica da profissão, né? Mas, enfim, o novo profissional da advocacia, eu acho que isso não tem que vir em primeiro lugar, ao contrário, né? Ele tem que trabalhar próximo ao corretor. O direito nunca é nem do advogado nem do corretor, é da parte. Então... e infelizmente acontece essas dinâmicas, às vezes o cliente espera que o advogado faça pontuações no contrato, porque parece que, poxa, se ele não apontou nada é porque ele não leu. Né? Ou gastei dinheiro em vão. Exatamente. mas ele usou a inteligência dele mesmo que para dizer, pô, que baita contrato que o outro lado fez, tá tudo certo, e tá pode tudo seguir. certo, pode seguir. Então, o que tu mais quer ouvir no final das contas pode seguir, não, o cara tá cheio de problema, né? Mas então assim... Mas entre o desejo, a cabeça, ela prega esses... exato. Essas armadilhas, né? Estou protegido porque o meu advogado fez uma série de apontamentos. E às vezes não é porque é perfumaria, né? Ou é realmente como você falou, assim, alguma coisa só para justificar que ele está ali, né? E não é essa a dinâmica. A dinâmica é realmente tira chapéu para bons contratos, né? Tem vários escritórios que têm condição técnica de fazer. E a questão é pensar no direito das partes, e poder assumir posição, né? Então, o advogado dizer, realmente o contrato veio bom, se eu tive um ajuste foi mínimo... Parabéns, pode seguir. Uhum. Então, é nessa linha. E esse trabalho próximo, corretores e advogados, é um trabalho fundamental. A gente tem lá corretores, né? Tem um corretor lá, parceiro, que isso é muito claro, ele não bota a mão né? Ele sempre trabalha os negócios dele com o escritório, por quê? Porque ele entende que esse trabalho... E eu faço com ele esse exercício porque ele é o mais apto na negociação, porque ele intermediou, né? Ele conheceu os anseios de cada parte. Ele, inclusive, me dá a questão de tempo, Felipe, porque assim, o advogado imobiliarista ele é sempre muito pressionado na questão de tempo e tem que ser, porque... Você sabe que uma compra e venda, se você deixou passar o time e deixou chegar no final de semana, não pode não acontecer. O cara refletiu lá, ou né, brinca, se aconselhou lá com o familiar, né? Ou travesseira. Isso é uma outra dica. Tá comprando... Cara, eu acho que é um processo bem íntimo, né? Antes de assinar, fica dentro daquela intimidade, porque tu vai ter sempre alguém... que, por bem ou por mal, às vezes vai dar palpite naquilo que é da tua vida, né? Não sabe o que tu tá vivendo. Às vezes, mas tu comprou aquele, depois tem um outro, né? Já é um processo cheio de dúvidas e perguntas, né? Antes, eu ia dizer assim, conduz isso de uma forma íntima até a conclusão, porque tudo que é revelado antes da hora, ele vai perder o efeito, né? Tu vai dar a chance para alguém colocar a mão no teu destino, no teu sonho, no teu desejo, né? Então, também saber reservar isso, né? Se aconselhar com o travesseiro já é bastante coisa, né? O travesseiro já diz bastante coisa. Essa relação advogado e corretor tem que ser uma relação fluida, uma relação complementar, na verdade, né? Então, assim, cada um faz uma função ali no negócio, os dois são fundamentais, os dois têm que coexistir nos negócios, principalmente os negócios mais complexos, então é uma relação que tem que ser fluida, né? Perfeito. Bom, a gente chegou no tempo aqui já, né? Acho que é um assunto que a gente ficaria falando. Nem entramos aqui na área da locação, vamos ter que vamos fazer isso numa próxima oportunidade aí pra gente entrar em outros assuntos, que já é uma outra vertente, são mais 2 horas que a gente teria que estar aqui. Mas, Rodrigo, muito bom poder iniciar esse bate-papo contigo. A gente também, quem sabe, mostrar para o cliente que o assunto jurídico, por mais que ele tem sua complexidade, ele também tem seus pontos óbvios, né? Às vezes um contrato de 20 páginas, tu tem que te atentar a 5 cláusulas, né? O resto na lei. Então, ele é complexo se analisar o todo, mas também os pontos de atenções, eles têm que estar muitas vezes em situações bem específicas, né? Então, foi muito bom poder conversar contigo, porque a ideia nossa é tirar o peso da operação, das etapas e fazer o processo ser mais leve, mais dinâmico, mais feliz. A gente está falando aqui no início, né, que aqui no Brasil o tempo de aquisição é muito longo frente, por exemplo, ao processo norte-americano, por falta de informação, de clareza. E ao invés do cliente, quando ele compra imóvel, ele está feliz, está entusiasmado, ele está aliviado, porque foi tão pesado, foi tão tenso que... Se trocam as emoções e isso não é saudável. Agora, se a gente consegue melhorar esse processo, a gente quer trazer essa qualidade.
Quer dar uma mensagem, um convite, explicar quem quer contratar teu serviço, como é que faz para te encontrar? Primeiro é só agradecer, né, Felipe, a oportunidade, né? Estamos juntos aí, tenho certeza que vamos conviver durante muitos e muitos anos, né? O escritório está sempre de portas abertas, a gente sempre analisa tudo, não é um escritório, né? Apesar de a gente acabar na área sendo conhecido, a gente não é proibitivo. Onde é que você está localizado hoje? Agora estamos no centro, ali no Emedausch, atrás do TAC, né? Então ali tá a Mose Mahorn. Então é fácil nos achar em redes sociais também, né? Manda mensagem, né? Tem os contatos todos e a gente sempre analisa tudo. Nosso objetivo realmente contribuir. O nosso, né? Se a gente tem algum sonho, se eu tenho algum sonho com a advocacia, não tem a ver com financeiro, tem a ver com deixar um legado, né? Eu ficaria muito feliz se daqui a 20 anos, tinha um escritório que fazia bem isso. Então esse é o nosso legado, essa é a minha vaidade, de poder, se a gente escolheu essa profissão, escolheu esse mercado, escolheu poder prestar um bom serviço. Que legal, Rodrigo. Isso. E você, né, nosso querido telespectador. Hoje, eu continuo se falando telespectador. Hoje se fala o quê? Você, ouvinte, seja o que for, que tá pensando, né, em estar hoje lá no sul da ilha, tem seu sonho, sua vontade, mas não sabe nem começar por onde, né, porque tu quer, e agora, o que eu faço? Comece falando com quem quer te ouvir, né, eu acho que a grande diferença fale com quem realmente está interessado na tua história, no teu desafio, naquilo que tu quer resolver, e muitas vezes tu não tem que chegar com nada, tu só tem que chegar com a tua vontade e com o que tu tem de informação, porque lá na Santa Ilha a gente vai querer te ouvir e entender como a gente pode ajudar aqui esse processo aqui. Usualmente é de 18 meses, isso é um índice nacional, 18 meses entre quero comprar até adquirir, pode ser encurtado para o processo de uma troca mais clara, mais segura, com mais confiança, mais transparência entre as partes, com uma direção melhor, porque a gente acaba tendo, por exemplo, como assessores, né, ou como acesso à informação, profissionais como o Rodrigo, que também traz muito mais segurança no processo, e aí o teu processo de aquisição, ele não vai ser com aquela situação de alívio, e sim de felicidade, alegria, que todo o processo de aquisição de investimento deveria ser. Então, nos procura lá, Santa Ilha, na Pequeno Príncipe, no Campeche, tem nossos sites, também nossas referências, ativa o sininho aí, curte nossos vídeos, segue o nosso canal, que lá a gente está postando sempre muitas coisas boas. Rodrigo, ficamos por aqui, tá? Obrigado, Felipe. Valeu. Um abraço.